Olá, você está na TV Cresce Alagoas e hoje nós vamos acompanhar uma das últimas ações da instituição aqui no canal do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de Alagoas. Vamos ver? Gente, bom dia! É isso aí, Jorginho. Cara, a vocês um grandioso 2026, viu? Espero que 2026 bata 2025, 2025. Pelo menos para mim foi muito bom. Espero que a maioria de vocês também tenha sido. E nós estamos começando, não é Havaiana não, é Ipanema, é com o pé direito, entendeu? Já começando em janeiro, é um mês, inclusive, para a gente trazer um palestrante do nível da Ana, Gasparotto, né? O palestrante do nível da Ana Gasparotto fica caro, porque é época de verão, em especial em janeiro, certo? Mas era a data e aí isso é nossa anuidade sendo investida, não sendo gasta, sendo investida em qualificação, certo? Nosso auditório tem 99 lugares e aí foram inscritos 160, eu sempre digo 167, ou seja, era para estar saindo aqui pelo ladrão, se os colegas que se comprometeram em vir, né, e não estão aqui. E talvez gente que queria estar, não está por questão que não houve condição de se inscrever. Eu digo a vocês, vou dar um norte para vocês, o seguinte: a inscrição, gente, é nada mais, nada menos para a gente ter um norte. Porque muitas das vezes a gente faz um coffee break, não é? E para a gente ter o número de pessoas, aí a gente faz. Não significa dizer, o corretor que diz, pô, não consegui vir, não tem problema nenhum. Lógico, chegar cedo, não é? Porque quem chega. Teve um ano passado, teve uma corretora que disse, pô, presidente, eu cheguei lá 9 e pouco, já não tinha mais lugar, entendeu? E nesse dia estava que nem hoje aqui, certo? Então a pessoa até faltou com a verdade. Mas a ideia é da gente qualificar vocês e nos qualificar também, não é? Por quê? Porque a gente precisa em qualificação para todos os corretores, em especial para quem está começando. Eu que tenho 40 anos, não é? Do que ela vai falar, eu não sei nada. Não é? Um dia que não se aprende nada, para mim é um dia perdido. Eu tenho sempre que aprender alguma coisa, seja com um corretor mais novo. Não é? O presidente tem 40 anos de profissão. Tenho. Sei tudo? Claro que não, certo? Em especial no que ela vai falar hoje. Eu talvez não consiga assisti-la toda por conta de compromisso. Mas nós temos a TV Cresce, e eu quero dizer isso para vocês, que é muito importante, porque vocês vão assistir aqui, vocês vão ver um insight. Né? Para gravar mesmo aqui, é assistir 4, 5 vezes, gente. Não tem como, certo? E outra coisa, aprender e repetir o que ela vai ensinar aqui. Porque se vocês não colocarem em prática, não vai dar serviço. Então, o que nós temos? O que nós estamos ofertando? Nós estamos ofertando conhecimento, certo? O corretor, quanto mais conhecimento, melhor. Com certeza ele vai conseguir vender. Qual o seu sonho? No site não, né? No YouTube, desculpa, o Nuno corrigiu aqui. É a TV Cresce no YouTube, certo? É só botar Cresce AL no YouTube que vai cair direto. Tem todas as flechas para lá. E pensando em qualificação, gente, vocês sabem que mudou tudo para imposto de renda, em especial para quem trabalha com aluguel, não é? Para quem tem, para quem vende para os clientes de aluguel. E aí você pode dizer, como eu ouvi já corretor dizer, não venham, nós tivemos palestra aqui de uma advogada para falar sobre aluguel, isso é porque eu estou no meio de todos os corretores. Aí eu escuto o corretor dizer, eu não vou, presidente, porque falar de aluguel não vendo, eu não trabalho com aluguel. Cara, mas tu não vende o imóvel para o cliente alugar? Você tem que ter conhecimento para poder passar isso para o teu cliente. Como é que você vai passar se você não tem conhecimento? Só vender? Não. O corretor, ele é o orientador, ele é o psicólogo, ele é o arquiteto, ele é o tudo. Não é? Eu digo isso porque eu estou isso há 40 anos. Entendeu, Ana? Então, terça-feira que vem, por exemplo, nós vamos trazer o tema Reforma Tributária, a nova tributação sobre locação de imóveis a partir de 26, CBS e IBS. Isso aqui é muito deveras importante.
certo? Porque mudou muito, pelo que eu vi, certo? Mas não é um bicho de 7 cabeças. Você tem que entender para poder passar para o seu cliente. Porque o cliente ele está perdidinho. Eu recebi, mas agora no começo de janeiro, muito, porque eu tenho clientes que me compram lá no The Square, que pedem para eu administrar. Eu antigamente passava para algumas administradoras. Hoje eu não passo mais, sou advogado para administrar. Mas por que eu não passo mais? Porque eu passava e na hora que o cliente ia vender, a administradora que eu passei nem sequer me comunicava. Dizia, ó, Sérgio, quer vender? Vamos fazer aqui uma parceria, já que tu me indicou aqui. Entendeu? Ou então, até na indicação de você mandar o aluguel, nem sequer eu aluguei, ou um obrigado, nada. Eu digo, não, então eu vou administrar. Então, o que eu tenho? Tenho lá 16 salas de proprietários que eu vendi, que me pediram para administrar, administro, conto com ele, deixo aí no final, por exemplo, agora, tenho 28 mil contas a pagar de IPVA, meu carro e o 2 da Renata. Já serve para pagar isso. Entendeu? Então, gente, a qualificação que o Cresce quer trazer para vocês é muito importante para que vocês estejam e não venham, certo? Porque eu estava dizendo para o Nunes, é o seguinte, o cara não veio 4 vezes, a gente dá uma suspensão nele para ele não estar empatando para quem quer vir. Porque vocês estão aqui, eu estou falando para vocês que a inscrição é só um basilar, ok? Então, gente, doutor Luiz Gustavo, certo? Advogado tributarista, professor de Direito, foi meu professor na faculdade, certo? Mestre em Direito Tributário. Então, ele vai estar aqui na terça-feira que vem. É muito importante que vocês estejam, certo? Remarca o cliente para ter, mas é bom você entender. Gustavo vai passar o dia todo aqui, certo? E, digamos, depois, no outro mês, vem Daniel Saldanha. Quem conhece Daniel também é contador, vem falar também sobre isso, sobre tributos, para que vocês possam ter esse conhecimento para tratar isso com o cliente de vocês. Sem mais delongas, dona Ana Casperoto, é com a senhora, dê seu show. Obrigado. Gente, bom 2026. Bom dia, turma. Bom dia. Obrigada. Eu vim do interior de São Paulo, então eu queria, sim, bastante animação. Vamos lá. Primeiro, parabéns por estarem aqui. Eu sei que a vida de corretor é difícil, vocês acharem um tempinho para a qualificação, mas é importante. Então, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo minha oficina no CIMI, né? Gostou e articulou para eu vir para cá. Então, estou aqui com vocês hoje. E aí, o que a gente vai falar? Redes sociais na prática, estratégia de conteúdo para atrair, conectar e converter mais clientes. Quem aqui é ativo nas redes sociais? Não é só de consumir conteúdo, não. Quem produz conteúdo? Levanta a mão. Ok. Então, acho que hoje a gente vai conseguir trazer bastante insights aí para vocês. Vocês vão ver que meu material ele é bem prático, com coisas que eu testo e valido com as corretoras que eu atendo. Então, não é nada mirabolante que vocês não consigam replicar. E muita coisa que eu já testei e validei, que eu tenho case de compartilhar com vocês. Tá? Aqui é um resumo sobre a minha trajetória, que fala muito, né? Ai, meu Deus, top 10, oficina do CIMI, muita coisa legal que enaltece a minha carreira, mas eu acho que o mais importante que eu quero compartilhar com vocês é que eu sou uma apaixonada pelo mercado. Apesar de não... Quantos anos vocês acham que eu tenho? Pode chutar. Só 27? 28, 16, tá. Mas como o presidente disse pela foto, vocês olham, acham que é um mulherão, né? Nossa, ela é toda madura, tem uns 35. Imagina, gente, eu tenho 29. Mas não sei também, né? Uns 30 já, vai. Já tenho cabelo branco. Poxa vida. Mas no CIMI me deram 45 numa foto minha. Eu falei, meu Deus. Acho que tem alguma coisa aqui, tem um ruído nessa comunicação, porque 45 para quem tem 29, tá de sacanagem, né? Mas tudo bem. Então, bora lá. A minha missão no mercado imobiliário, né, no marketing imobiliário, é trazer o que funciona no marketing digital, que vai funcionar para 90% dos nichos, que não funciona para o nosso, né? Que a gente vende imóveis. Então, assim, como que a gente vai criar ali uma estratégia de escassez, comprar agora? Não tem como, né? O processo para comprar um imóvel é diferente. Então, o que está rolando no marketing digital que eu posso trazer para o imobiliário que vai funcionar e gerar resultado para vocês? Então, é isso que eu sou apaixonada. Vocês vão ver que eu tenho várias alunas que aparecem nas minhas apresentações que são minhas cobaias. Tudo que eu tenho de ideia, eu falo, vamos testar? E elas topam e a gente testa muita coisa. Então, aqui um resumo sobre
a minha trajetória, mas isso é o mais importante de vocês saberem. E aí, o que a gente vai ver hoje? Preparem-se, que é uma apresentação aí com bastante conteúdo, tá? Bom dia. Então, a gente vai falar um pouquinho de dados de mercado, direção e metas, bioestratégica, funil de conteúdo com exemplos práticos para vocês entenderem como aplicar, conteúdo e emoção, como variar formatos, cases de sucesso, tendências 2026. Então, eu juntei 2 materiais, do CIMI, com o que eu apresentei também sobre tendências no Conecta Imob, e trouxe aqui esse mix de conteúdo para vocês. E aí, a gente já vai começar com alguns dados interessantes. Tá tudo bem eu aqui? Vocês preferem que eu suba? Posso permanecer aqui? Que aí eu vou andando aqui com vocês. 75% dos consumidores julgam a credibilidade de uma empresa, de uma marca, através do design do site ou das redes sociais. Ou seja, a pessoa entra no seu Instagram, na sua rede social, aquilo é determinante para ela julgar se vocês são bons profissionais ou não. Então, assim, tem pesquisas que comprovem isso. E aí, um outro dado interessante, no mercado imobiliário, 7 em cada 10 compradores iniciam a busca por imóveis online. E tem até uma pesquisa mais recente, de 2025, que fala que a busca de redes sociais e portais imobiliários já estão, os dois, em 34%. Ou seja, gente, está assim, batendo de frente. Se a gente pegar em 2024, isso não era uma realidade. O portal ainda estava bem acima de redes sociais. Então, a gente já tem uma mudança de comportamento em que os clientes de mercado imobiliário estão, sim, buscando nas redes. Alguém aqui já faz venda com recorrência por conta de rede social? Ok, legal. Então, assim, é uma realidade, não tem mais como a gente fugir. Quem usava de desculpa, não, mas rede social não funciona. Gente, funciona. Então, a gente precisa estar aí ativo nas redes. Fazer se hoje um cliente pensasse em comprar ou vender um imóvel, você seria o primeiro nome que essa pessoa pensaria? Não, só faz assim ou assim com a cabeça para eu ver. Ok. Que fica assim, ó. Medo. Gente, relaxa. Estamos aqui para aprender, para aprimorar os conhecimentos sobre redes. E isso é a função da rede social também. Às vezes a gente foca tanto, quero gerar lead, gerar lead, gerar lead. Mas pensa só, às vezes o cliente ele não vai comprar agora com você. É o cliente. Né? Ele está ali te acompanhando, mas em algum momento ele vai escolher você porque você mostrou para ele que você é bom o suficiente. Então, a ideia é sempre a gente, além de gerar lead, oportunidades, claro, é a gente ser o primeiro nome a vir na cabeça da pessoa. Então, ela já se conectar com ela precisar comprar um imóvel. Então, o cliente ele vai querer uma solução. Muitas vezes, principalmente quando a gente fala da rede social, o cliente vai querer, ele tem que comprar você, a solução que você oferece antes do imóvel em si. Porque o comprador, quando ele está ali só vendo imóvel, ele vai no Google, ele vai no portal. Se ele já está buscando na rede social, ele também quer saber quem vocês são. Então, você tem que gerar conexão com ele para conseguir gerar essa venda. Porque senão outro corretor vai se conectar, e a gente sabe que tem muita gente querendo conteúdo hoje, e aí a gente perde o jogo, né? Então, é importante a gente ter isso na nossa cabeça. E aí, agora eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui tem meta de venda? Metas de venda. Tá. Quem aqui tem, quando investe em tráfego pago, tem meta também, sim ou não? Quem tem meta para tráfego orgânico no Instagram? Ninguém. Né? Eu sei como é isso. E aí o que eu quero trazer, essa frase é da Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se a gente não tem meta no nosso orgânico ali do Instagram, como que a gente vai enxergar ele como ferramenta de venda? Não vai. A gente nem imagina o que a gente pode conseguir através dele. E aí eu quero trazer isso para vocês, de ter objetivo e ter metas. Qualquer rede. Eu falo muito de Instagram, mas isso serve para qualquer rede social, tá? Então, o que eu quero com esse canal? Ele vai ser meu principal canal de aquisição de lead, de cliente. Eu quero ele para me posicionar, para que a minha marca pessoal seja tão relevante que você é o primeiro nome que o meu cliente vai pensar. O que eu quero com essa ferramenta? Porque daí a gente pode até, não vou entrar muito nisso, mas cada rede pode ter um papel diferente, por exemplo. Então, o que eu quero com o meu Instagram? Né? Por exemplo, Ana, eu gero, sim, ele é o meu principal canal de aquisição. Eu só tenho Instagram, não tenho outra rede hoje. Inclusive, esse ano eu vou ter outras, mas é o meu principal. E é o canal para eu me tornar autoridade. Então, ali eu quero
trazer a minha autoridade no meu Instagram e gerar oportunidade através disso. Eu tenho uma intenção, eu sei exatamente o que eu preciso fazer ali para conseguir gerar mais venda, para conseguir ser autoridade. Então, tenham esse objetivo. Ser a maior referência na minha região. Ponto. E aí, metas. Então, a gente tem que visualizar, né, gente? Se a gente não visualiza, isso é neurociência, a gente não faz. Então, como que eu vou traçar uma estratégia se eu nem sei o que eu quero fazer com o Instagram? Então, tenham metas, desenhem, tá? Eu quero ter 2.000 seguidores, eu quero ter mais 5% de engajamento, eu quero gerar 3 leads ali por semana, por exemplo, né? Então, tenham isso, anotem. O que eu quero com isso? E aí, vocês começam a traçar um caminho para fazer, para chegar nesse objetivo. E aí... o que eu quero perguntar? Quem aqui faz live? Tá. Post colaborativo? Tá. Você? Por que eu pergunto isso? Se a gente não tem meta, objetivo e meta, a gente não usa todos os recursos a nosso favor. Se eu quero aumentar a minha base de seguidor, por exemplo, o que eu preciso para conseguir isso? Se vocês não têm nem meta, vocês não vão fazer. Vocês vão ali postar qualquer coisa e tá bom, bom dia. E não é nem como uma ferramenta de venda. Então, quando a gente tem na cabeça nossas metas, a gente começa a pensar o que eu preciso fazer para alcançar isso. A gente utiliza todos os recursos que a gente tem ao nosso favor, porque, afinal de contas, é ali uma rede gratuita que a gente consegue criar muito conteúdo e ter resultado. E a gente começa a ter mais estratégia, mais intencionalidade e pensar fora da caixa. Eu falo que eu sou muito assim. Enquanto está todo mundo indo para cá, eu quero ir para lá. Como que eu vou criar diferenciação se está todo mundo fazendo a mesma coisa? Me falem aqui um pouquinho, tá? Como eu sou de São Paulo, óbvio que eu dei uma estudada aqui no mercado daqui. Inclusive, ontem fiz um tour maravilhoso, que a Débora me mostrou muita coisa. Mas eu vejo, lá em São Paulo, principalmente, fazendo muito conteúdo, aqueles vídeos muito cinematográficos e com uma pegada muito americana, né? Então, tudo que está em alta nos Estados Unidos, o pessoal copia. Não é uma crítica, tá? Mas eu sempre gosto de trazer provocações para a gente pensar diferente. Eu acho que o meu objetivo aqui é, por mais do que explicar como fazer ali uma estratégia, é fazer vocês pensarem de forma diferente. Então, como que eu consigo ter mais estratégia dentro do meu conteúdo? Como eu consigo pensar? Então, eu gosto muito disso. Está todo mundo fazendo isso, mas o que eu posso fazer de diferente? Né? Vocês vão ver que muitos exemplo de conteúdo de imóvel, por exemplo, é muito do sentir. O que eu quero que as pessoas sintam? Porque, às vezes, vocês já viram aquele tour em imóvel em 1 minuto? Já? Não é uma crítica também, mas eu sempre faço essa pergunta, né, em todos os lugares que eu vou. Todo mundo aqui, muita gente conhece esse tipo de conteúdo, e aí eu sempre pergunto, o que vocês sentem com esse tipo de conteúdo? E eu já perguntei para gente do mercado imobiliário, profissionais do mercado, e gente de fora que seria um potencial cliente. E todo mundo me responde a mesma coisa, ansiedade. É tão rápido o tour que eu não consigo processar, não consigo sentir. Então, o que a gente está fazendo para as pessoas sentirem através do nosso conteúdo? Isso também é importante da gente pensar. E aí, aqui tem uma jornada que eu faço, vocês fazem, todo mundo faz. Que é, uma pessoa vai chegar no seu perfil por alguma razão, ou por uma indicação, ou porque ela encontrou seu conteúdo, ou porque ela buscou na lupa, né? E aí, ela vai abrir o seu perfil, ela vai ler a sua bio, ver sua foto, ela vai analisar seu feed muito rápido. A gente não faz isso? Sim ou não? Sim, né? É muito rápido. A gente abre ali, vê as informações e já tirou uma conclusão. E, a partir disso, a gente decide, eu vou passar e seguir acompanhar essa pessoa ou não. E é muito rápido, gente. Hoje, quantos conteúdos aparecem para a gente consome muita coisa, a gente fica até perdido. Então, essa jornada é importante da gente pensar, que a gente tem poucos segundos para fazer a pessoa querer ficar ali no nosso conteúdo. E aí é por isso que a gente tem a bioestratégica. Eu acho que vocês já ouviram falar esse termo, bioestratégica. Né, teve uma época que viralizou, né? Tudo era bioestratégica, mas realmente ela tem uma estratégia por trás disso. E, para mim, o passo principal é... Gente, podem ficar tranquilos que eu mando esse material para vocês, tá? Podem ficar tranquilos, se quiserem anotar, pode tirar foto, mas eu mando também. Como ter uma bioestratégia? Então, o primeiro passo é o nome. Por quê? Está vendo aquela parte que está em negrito, que está circulada de azul? Ali é o nome dessa corretora, né? Então, está Michele Calegari, Imóveis em Vinhedo e Região. Por quê? Essa parte aparece na lupa do Instagram. Então, é a forma que a gente faz para ser encontrado. Então, precisa ter palavras-chave. No caso da Michele, por exemplo, a gente entendeu que as pessoas buscavam imóveis em vinhedo, vinhedo e região, e corretora vinhedo. Então, no arroba Michele Calegari Corretora, e no nome, tá o nome dela, que é importante a gente reforçar nosso nome,
imóveis em Vinhedo e região. As pessoas buscam. Então, se você é especialista num empreendimento específico, num bairro específico, numa praia específica, ai, que delícia, né? Aqui eu posso falar da praia específica. Inclusive, gente, sinceramente, tá? Deus tem seus preferidos. Porque que lugar maravilhoso. Minha primeira vez aqui, já estou falando com meu marido, vamos voltar em outubro para a gente passear, porque eu quero conhecer mais. Então, é um privilégio, gente, morar aqui, fala sério. Eu lá contente com a minha vista do mato que eu tenho lá, depois vocês olham no meu Instagram, que eu sempre posto. Mas aqui, não dá, não dá. Deus tem seus preferidos. Mas, enfim, então, assim, qual que é a sua especialidade? Onde que você atua? Como que seu cliente busca para você ser encontrado? Essa, para mim, é a parte principal, porque realmente é uma estratégia para a gente ser encontrado ali no Instagram. Segundo passo, né? Faça uma promessa. Então, como você pode ajudar o seu cliente? A gente tem que pensar assim, que é tipo uma vitrine. Né? É muito rápido, a pessoa está batendo o olho, ela tem que entender o que você faz. Vocês já entraram num perfil do Instagram que você ficou confuso o que a pessoa fazia? Não é claro, aí você fala, nossa, mas o que ela faz? Será que ela consegue me ajudar? Será que ela consegue me atender? Isso é uma coisa que a gente não pode gerar no nosso cliente. Ele tem que bater o olho e entender exatamente o que você faz, onde você faz e para quem você faz. Então, tem que ser não precisa ser, nossa, super, hiper, mega elaborada. O básico bem feito tá bom. ChatGPT está aí para ajudar a gente nisso. Mas tenham essa clareza do que vocês querem transmitir de mensagem e para quem, tá? Então, no caso dela, ficou pronta para te escutar, entender e te ajudar a encontrar o melhor imóvel, porque ela era muito focada no comprador, ela não atendia proprietário. Assim como, às vezes, eu atendo corretora que quer focar muito no proprietário, só em captação, porque, às vezes, trabalha com gestão exclusiva. Prova social. Então, quantas transações imobiliárias você já fez? A imobiliária que você trabalha, alguma informação que traga relevância. No caso dela, ela colocou o tempo de mercado, mas tem gente que coloca o VGV, tem gente que coloca quantos imóveis vendeu no ano, enfim, se você tiver um número bem expressivo, pode ser interessante. Até uma coisa que eu falo, às vezes eu atendo muita... Como meu primeiro trabalho foi na Remax, eu atendia muito corretor da Remax. E eles têm os clubes dentro da rede, né? E aí, às vezes, eles colocavam na bio, sou do 100% Club. Legal, mas o cliente não sabe o que é. Então, assim, em vez de colocar o nome da premiação, coloca o que isso significa. É o número de VGV, é a quantidade... O que é? Traduz. Porque o cliente ele bate o olho e ele não sabe o que é o 100% Club. Dentro da Remax isso é forte, mas fora as pessoas não sabem. Então, traduzir essas informações também é importante para trazer relevância. O cliente tem que entender o que aquela informação significa. E aqui uma frase de impacto, uma chamada para ação. Então, no caso dela, ela colocou a casa que você deseja, um clique. A gente sempre tem que ficar motivando as pessoas, né? A gente tem que fazer com que a pessoa tenha uma ação que a gente deseja. Então, aqui, clique no link da bio, né? É básico ali. Clique no link para ela ter mais, entrar em contato, fazer algo do tipo. Então, aqui ela colocou a casa que você deseja, um clique. E aí, na parte do link da bio, a gente tem que fazer um direcionamento. Então, uma coisa que eu já testei bastante com algumas corretoras é colocar, sei lá, separar os 5, 10 principais imóveis que ela queria focar naquele momento. E sabe o Linktree, tipo aquela árvore de links que você coloca vários? A gente fazia, hoje no Instagram você consegue até colocar até 5 links, mas a gente colocava numa plataforma externa, e aí a gente colocava 5, 10 imóveis já assim que a pessoa entrasse no link dela. E aí já tinha as principais informações, tinha uma fotinho, a metragem, a localização e o preço. Então, ali a pessoa, quando entrava no link, ela já via as principais opções que aquela corretora queria focar. Então, a gente vai conduzindo o cliente para tomar uma decisão que a gente quer. E aí tem o link direto para o WhatsApp, claro, que a gente quer gerar esse lead. E aí uma coisa que muita gente faz é colocar as outras redes, né? Então, vou colocar meu YouTube, vou colocar meu TikTok, meu LinkedIn. Só que, na maioria das vezes, as pessoas não produzem conteúdo nessas redes. Por que eu vou levar meu cliente de uma rede que já está ali estruturada, que eu realmente consigo me relacionar com ele, para uma rede que está vazia? O que a gente vai fazer esse cliente? O que vai acontecer com esse cliente? Ele vai numa outra rede, não vai ter um conteúdo relevante, ele vai embora. E aí, às vezes, você perdeu a oportunidade de ter ali um contato dele. Então, não fique mandando muito para lugares externos, sabe? A gente tem que fazer sempre a pessoa entrar em contato pro WhatsApp, o mais rápido possível, para vocês terem esse lead. Então, a não ser que seja uma rede que realmente vai te trazer muita relevância, ou vai te ajudar a vender mais, não mande ele para lugar nenhum. Combinado? Está fazendo sentido até aqui? Estão conseguindo acompanhar? Estão gostando? Ótimo. Pode levantar a mão, pode perguntar, fiquem à vontade, tá?
Aqui alguns outros exemplos de... inclusive, alguém sabe qual que é o erro dessa bio aqui? Alguém consegue identificar? O erro que tem nessa bio. Vou falar, pode? Não tem o número do Cresce. E precisa ter. Não se esqueçam disso, tá? Tem no WhatsApp. Onde der, coloque. É bom. Mas as redes sempre precisam ter o número do Cresce. Oi? Você está fazendo no Instagram? Ou você faz no WhatsApp? Legal. Você já põe todas as fotos. Legal. Então, pessoal, aqui eu coloquei alguns outros exemplos, só para vocês entenderem. Que ver o que você quer ser encontrado por quem, dá uma prioridade, porque, por exemplo, ali no nome você tem uma quantidade de caracteres, né? Então você não conseguiria colocar muito. Então você pode tentar, talvez, lotes e apartamentos em Maceió, por exemplo, ou uma específica, tentar achar uma palavra que entendeu? Sim, mas pode ter vários. Não, tudo no mesmo. Tudo no mesmo. Aí, sim. Não, a gente tem que estar, assim, sempre ter um foco, né? Quanto mais, por isso que eu falo, gente, às vezes a gente tem medo de nicho, né? Mas a realidade, o marketing fala muito isso e é verdade. Quanto mais nichado a gente for, mais fácil. E aí, para falar disso, eu sempre me dou de exemplo. Por exemplo, eu, a Ana, fiz jornalismo. Depois eu me especializei em marketing digital. Vamos supor, a gente está nichando, né? Jornalismo, super amplo. Aí eu fui para marketing digital. Do marketing digital, eu fui para marketing imobiliário. Então, tá vendo? Eu estou nichando. E agora, não bastando, né? Então, não bastando já ser um super nicho, eu atendo corretoras de imóveis. Então, por exemplo, aí depois disso, quando eu posicionar dessa forma, quando vai ter evento, a gente quer fazer uma ação para mulheres. Quem que a gente vai chamar? Já é especialista, além de ser marketing imobiliário, ela atua com mulheres. Então, você está vendo como a gente vai nichando? Claro que eu sei que nem sempre a gente vai conseguir fazer isso, mas dentro da nossa comunicação, sempre pensar dessa forma estratégica, entendeu? O que eu quero priorizar agora? Qual tipo de cliente eu quero atrair agora? Mas dá para fazer assim, lotes e apartamentos em Maceió, então usar ali 2 palavras, talvez. Se mais alguém tiver pergunta, pode ir levantando a mão, tá? Então, aqui outros tipos de bio, só para vocês entenderem como a gente pode ter a nossa personalidade também e ser muito autêntico dentro do nosso posicionamento digital. Então, ali tem o da Isa, essa corretora, gente, ela é uma corretora de 21 anos e ela está bombando lá em Americana, é uma cidade ali do interior de São Paulo também, porque ela atende casais jovens como ela comprando o primeiro imóvel. Ponto. Ela se deu o nome de Fada Madrinha. E as pessoas, quando vão marcar ela, a fada madrinha dos imóveis, porque ela atende casais jovens. Ela é uma mulher jovem, que vai se casar agora, inclusive. Então, assim, ela se conecta com o público dela, que é semelhante. Então, não tenham medo também de se posicionar naquilo que vocês querem. E a Isa é um grande exemplo disso, é Imóveis na Planta, Minha Casa Minha Vida, ponto. E ela está indo super bem por conta disso, ficando muito conhecida ali na cidade dela. A gente tem a Letícia Capozzi, que ela também é corretora, dona de imobiliária, palestrante, então ela coloca essas informações, 17 anos de mercado, o número do Cresce, sócia na imobiliária tal, palestrante, mãe, porque é um valor dela, ela mostra muito a maternidade dentro do mercado. Então, você está vendo que as informações têm que reforçar aquilo que você faz? A gente tem ali o da Ana também, que inclusive vocês vão ver muito dela aqui, porque eu uso ela de cobaia para muita coisa. E ali ela colocou, corretora de imóveis em Indaiatuba, porque ela não tem um bairro específico. Corretora de imóveis em Indaiatuba, então ela atende a cidade, onde tiver cliente ela atende.
Atendimento personalizado, jornada de compra com transparência e rapidez. Olha, não estou enxergando de longe. Segurança e rapidez. Aí ela colocou ali coautora de um livro para gerar mais relevância para ela. Enfim, ali da Cris ela já é alto padrão na Zona Norte. Então, imóveis na Zona Norte de São Paulo. Quem procurar imóveis Zona Norte de São Paulo encontra ela. Aí ali ela colocou especialista em imóveis de alto padrão. Então, tá vendo? Ela fala o que ela atua. Imóveis de alto padrão, Zona Norte de São Paulo. É isso. Ali ela colocou o VGV, marcou o marido, 6 anos na Escodelar, que é a imobiliária que ela atua. Então, tá vendo? Formas diferentes, bios diferentes para vocês conseguirem criar aí o de vocês. É nessa parte que eu falo para vocês, que eu sempre pergunto a minha idade na foto de baixo, porque foi nessa foto que a corretora lá no CIMI me deu 45. Volto. Não tem. Não, porque o número de seguidores é a base que te segue, mas a visualização vai para fora. Porque assim, quando você fala, né, a gente fazer esse material, então o número de seguidores, muita gente acha que porque aquela corrida tem 4 mil e pouco, ela é a top dessa galera. Não. 1.200 ela também pode ter. Gente, ó. Eu vou falar uma coisa. Ótimo o seu comentário. A Cris, vocês vão ver, 1.200 seguidores. Acabou de vender um apartamento de 5 milhões por conta de um comentário no Instagram. 1.200 seguidores. Seguidores não quer dizer que você é o melhor. Não. Tá? Ela tem uma base ali pequena, mas muito qualificada. Porque ela traz muito também do offline. Então, todos os relacionamentos que ela faz está ali no Instagram dela. E ela fica sempre lembrando aquela pessoa o que ela faz, como ela faz, o trabalho que ela executa. E ela vende por conta disso. Tá? Então, não se apeguem a número de seguidores. Lógico que é legal a gente ter uma base grande, porque a gente tem mais visibilidade. Mas isso não define autoridade, não define sucesso. Né? Porque muita gente compra seguidor por aí. Então, não é métrica de vaidade, que a gente chama no marketing. Né? Então, não se apeguem. A ideia é ter um bom posicionamento e gerar vendas. Se está gerando vendas, pode ter 10 seguidores, tudo bem. Então, aqui... a foto de perfil também é importante. Eu não sei vocês, mas eu ali na lupinha, às vezes eu faço muita busca, né, por conta do meu trabalho. Gente, muitas vezes eu vou no perfil que tem a foto mais atrativa. Então, eu bato o olho na foto, isso para mim já é determinante de eu entrar nesse perfil ou não. Então, a nossa foto de perfil também é muito importante ali, de forma a gente ter estratégia na nossa foto, porque o ser humano leva 7 segundos. É muito rápido. Eu tenho certeza, eu entrei aqui, vocês já começaram. Olhar, não é? É muito rápido. É isso. Eu chego e as pessoas falam, nossa, o que essa menininha vai ter? O que essa menininha vai ter para me ensinar? Você viu? Você viu? Então, aí que tá. Por quê? É uma estratégia. Porque a pessoa que está me conhecendo no Instagram, ela não vai ter oportunidade de me conhecer a fundo. É rápido. Então, eu preciso que a pessoa olhe para a minha foto e pense, nossa, ela é uma empresária. Nossa, ela é boa. Aí, quando vocês me conhecem, aí vocês vão vendo, ela é boa, mas ela também é gente como a gente. Eu ia vir de blazinho, não sei o que. Eu falei, gente, não, achei na feirinha ontem essa camiseta, falei, vou comprar e vou com ela. Por quê? É autenticidade, era conexão. É quem eu sou. Eu não vou fingir ser uma pessoa que eu não sou. Mas, num primeiro momento, eu preciso que a pessoa enxergue meu valor. Porque senão ela vai embora. Ela não vai ficar no meu perfil. Então, tudo isso é de caso pensado, tá? E eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Então, qual que é a mensagem que eu quero passar? Né? Até eu interajo muito com a minha audiência e eu pedi, quando eu fiz o ensaio, eu pedi para eles me ajudarem a escolher a foto de perfil. É uma comunidade, eu preciso que a minha audiência esteja comigo. É assim que a gente vai gerando engajamento. Porque as pessoas se sentem, nossa, eu participei dessa decisão. Então, eu sempre faço isso. Quando eu faço um ensaio e vou trocar minha foto de perfil, eu posto ali nos stories, depois peço para as pessoas votarem qual elas querem que seja a minha foto. E aí, depois disso, eu ainda faço um story com a foto escolhida e aí eu coloco uma caixinha de perguntas. Em uma palavra, qual foi a primeira palavra que veio à sua mente quando você viu essa foto? Porque eu preciso saber se está passando a mensagem que eu quero. Aí as pessoas responderam, autoridade, maturidade, poder... não sei o quê. Eu falei, ok, então elas estão tendo a mensagem, né? Então, tá alinhada com o que eu quero. Então, é importante a parte da foto, sim. E eu gosto de provar isso. Então, agora, prestem atenção nos próximos slides. Essa é minha aluna, que eu falei, que é minha cobaia. E aí, a primeira fase dela, tá?
Vejam o estilo das fotos, as cores, a roupa. Tinha, sim, a ver com o contexto. Essas fotos foram, acho que, de 2021. Tinha a ver com o contexto, né? Mas vejam só como comunica. Então, assim, uma coisa que eu também falo, o nosso posicionamento vai mudando à medida que a gente vai se transformando. Então, a gente vai amadurecendo quanto pessoa, isso vai interferindo no nosso posicionamento digital. Porque, né, quanto mais autêntico, se a gente não for um personagem, isso vai acompanhando também. Então, vejam a primeira fase da Ana. A segunda fase já mudou, sim ou não? Sim. A gente vê que as fotos mudaram, as poses, as cores. Agora, eu vou mostrar a terceira fase. Eu quero um uau! Tá bom? Combinado? 1, 2, 3 e... Mudou, sim ou não? Gente, eu amo mostrar isso, porque aquilo é visível. Vocês conseguem perceber como a foto gera um impacto e comunica. Olhando essas fotos, me falem palavras que vocês pensaram. Bem-estar, resolvida, felicidade, estilo, independência. Exatamente. Olha como comunica. Bem-sucedida. E assim, as fotos são num imóvel. Por que a gente, às vezes, não é crítica também, eu também tenho fotos de estúdio, porque para alguns materiais a gente... Mas se a gente pode usar o ambiente para comunicar e reforçar o que a gente quer, por que a gente fica se apagando numa foto de estúdio que o fundo é branco? Não é? Vamos mostrar, vamos comunicar, vamos ser estratégico. Eu acho que aí é uma questão, eu sempre vou defender a questão da autenticidade. Eu acho que quando a gente fala de posicionamento, a gente tem alguns pilares, que é quem eu sou e o público que eu quero atingir. Então, quem você é tem que conversar com o público que você atinge, e a partir disso você vai traçando a sua estratégia, inclusive de imagem. Então, por exemplo, eu poderia ter vindo com um blazer hoje. Eu trouxe, inclusive, um coletinho mais de alfaiataria. Só que, quando eu vi essa camiseta, eu falei, pô, eu acho que vai ser legal. Eu acho que eu vou gerar conexão, eu vou mostrar para eles que eu estou feliz de estar lá e eu quero levar de lembrança para mim. Gera conexão? Mas se eu tivesse de blazer aqui toda séria, porque eu também não sou essa pessoa, né? Então, eu acho que não tem uma resposta certa, mas quem você é e, a partir disso, o que você pode trazer de melhor para se comunicar com a sua audiência, entendeu? Não, é um conjunto, né? Posicionamento é um conjunto. Claro que a roupa, inclusive, eu estou conversando com uma consultora de imagem para fazer uma parceria para trazer esse conteúdo no mercado. Porque não se fala muito, né, da questão da vestimenta, que é muito importante, sim. Então, assim, se você trabalha com alto padrão, você não vai ir lá de chinelo, né? Então, assim, como que eu sou, como que eu me comunico e quais roupas eu posso usar para alinhar isso? Também tem que considerar o público? Pode falar. Exatamente, exatamente. Por exemplo, eu até brinco, né? Vamos lutar por palestras com tênis, porque as mulheres sofrem, tem que estar sempre com um saltão. Mas, gente, se eu chego com um tênis, vai ser diferente a percepção. Se eu chego com um salto, por mais que eu esteja de camisetinha, começa a concluir. Então, tem a ver também com o lugar que a gente vai. Tem uma corretora lá em São Paulo, não sei se vocês conhecem, Paloma Albuquerque. Ela é bem conhecida lá. Ela trabalha na Cirela, ela é bem conhecida em São Paulo. E aí ela fala uma coisa que eu acho interessante. Ela fala que ela atende pessoas muito ricas mesmo, e às vezes ela sai para jantar com esses clientes. E aí os clientes vão de shorts e chinelo num barzinho tomar uma cerveja. Ela fala, eu vou toda emperequetada? Não, porque o meu cliente está dessa forma, mais descolado, despojado. Por que eu vou toda montada? Diferente de quando ela vai para um ambiente que o cliente está todo alinhado ali. Então, ela vai também mais alinhada. Então, a gente ter também esse... com o momento, com o cliente, com o ambiente, tá? É importante. Mas sempre tentar ser o mais autêntico possível, porque isso é o que vai fazer a diferença. Senão fica todo mundo aquele terno, gravata, muito certinho, e às vezes a pessoa nem gosta, nem é dessa forma, nem se comunica com um cliente que é desse mesmo perfil. E aí a gente analisa, né? Que é aquela corretora que eu falei de mercado econômico que só trabalha com jovens. Ela é jovem, ela se conecta com jovens, ela usa lookinhos de jovem, né? Porque ela tem 22 anos. Então, a gente vai alinhando tudo isso.
Então, eu gosto de trazer essa terceira fase da Ana, justamente porque a gente vê até os imóveis, né? Você bate o olho, você já começa a perceber, é um imóvel de médio, alto padrão ali. Aqui, para Indaiatuba, ali, às vezes até seria um alto, mas é mais um médio, uns imóveis de 1 milhão. Então, a gente começa a ter mais informações a partir das fotos. Destaques que todo corretor de imóveis tem que ter. Então, uma coisa básica aqui, que é um básico, tá? Quanto mais autêntico, melhor. Vou mostrar outros exemplos. Mas aqui, um sobre você para gerar conexão, credibilidade. E aí o formato está liberado. Eu quero postar um vídeo sobre mim. Eu quero fazer uma montagem com a minha história. Eu quero postar uma sequência de fotos. Não importa o como. Mas vocês precisam ter ali algo que fala sobre você. Porque, às vezes, o cliente, lembra da jornada? Ele vai entrar no seu perfil, vai primeiro nos fixados. Quem faz isso? Sim. Então, e tem gente que começa pelo destaque. Tem gente que vai primeiro no destaque, consome e depois vai para o feed. E tem gente, eu sou essa pessoa, eu vou primeiro para o feed, vejo os fixados, consumo o feed e depois eu vou para o destaque. Então, as informações, repetição é estratégia. Então, às vezes, você vai repetir no destaque, você vai repetir no fixado, você vai repetir não sei onde, porque você precisa garantir que todo mundo que entra no seu perfil vai consumir essa informação. Então, aqui, um sobre você, um feedback para ter prova social, para gerar confiança. Um dia a dia para mostrar quem vocês são, como vocês trabalham, né, para mostrar que são pessoas de verdade. Imóveis. Então, aqui também, lembra que eu falei do link da bio? Aqui também a gente pode fazer isso. Coloca ali nesse destaque de imóveis os principais imóveis que você quer destacar naquele momento, que você quer priorizar a venda, por exemplo, ou que sejam os melhores imóveis que vocês tenham. E aí vocês podem fazer ou aquele layout do Instagram, sabe, que tem nos stories, que são 4 fotinhos assim, que é uma montagem que você faz, já com as principais informações, então, localização, metragem, preço, o link para o WhatsApp. Tudo isso hoje é muito facilitado pelo próprio Instagram. Ou você faz um vídeo curtinho daquele produto e coloca essas informações. Mas não tenham medo de colocar o bairro, o preço, porque isso vai impactar na experiência de quem está assistindo, né? De quem está consumindo aquele conteúdo. Aqui outros exemplos para vocês verem que dá para a gente ser autêntico e ser mais estratégico ainda. No da Cris, Zona Norte, ela tem um falando só dos diferenciais da Zona Norte de São Paulo. Aí tem um outro. Oi? Alguém falou? Um se apresentando, um de vendidos e um de prêmios, porque ela é uma corretora muito premiada. Na imobiliária, ela sempre fica em primeiro lugar todo trimestre, todo ano. Então, ela sempre mostra isso nesse destaque. Essa segunda, a Thaís, também ela é ótima. Ela cria muito conteúdo legal. Ela é de Vila Velha, no Espírito Santo. Então, ela tem ali clientes. Aí, ela separou por construtora que ela trabalha. Ela atua com várias construtoras, imóveis na planta. Então, ela separou por construtora. É uma estratégia para ela também. Porque, às vezes, tem cliente que ele vai pela construtora, né? Às vezes, não é nem tanto o produto. Ele vê qual é a construtora antes. Então, ela usou dessa estratégia. Sim, exato. Porque, às vezes, a construtora já tem um nome muito forte. Então, você não precisa pôr um destaque de imóveis. Você para por construtora, porque, às vezes, isso vai ser determinante ali para o cliente escolher. Aqui da Ana, ela mostra um pouco de viagem, tour em imóvel. Essa corretora, Ana, ela tem um quadro bem legal, tour em imóvel com arquiteta. Então, ela vai em imóveis que ela tem à venda e ela faz um tour nesse imóvel ao vivo com uma arquiteta que vai agregando valor. Então, é bem legal, assim, os clientes já sabem que ela faz isso. Então, repetição é estratégia, não adianta a gente fazer uma vez. Então, é um quadro que ela tem, ela faz sempre que tem um imóvel novo. Ela trabalha com uma carteira limitada, mas sempre que entra um imóvel, ela faz um tour com essa arquiteta. Então, é um formato bem legal. E tem ali Tá bom. Ali no destaque dela, enfim. Ali o da Isa, que é aquela corretora jovem. Ela tem ali o primeiro, né, dos imóveis que ela vende, o noivo dela, os países que ela já visitou, na planta, enfim. Então, ela também mostra muito estilo de vida, porque a geração Z gosta disso. Então, ela é geração Z, atende geração Z, e ela traz isso muito no feed dela. Aí, aqui, a gente entra numa parte um pouquinho mais estratégica. Quando a gente vai criar conteúdo, gente, o ritmo tá bom, tá tudo certo? Estão acompanhando? Beleza. Quando a gente vai criar conteúdo, a gente tem que pensar em 2 coisas. O que eu quero que as pessoas façam com o meu conteúdo. Então, eu quero que ela curta, comente, compartilhe, eu quero que ela me siga, o que eu quero que ela faça de ação e o que eu quero que ela sinta. Né? A gente já falou um pouquinho disso, é importante a gente estar associado a bons sentimentos. E aí, quando a gente trabalha um pouquinho desse funil, tem várias formas a gente trabalhar conteúdo estratégico. Parte do funil que facilita um pouquinho a gente entender como eu vou ter objetivo para os meus conteúdos.
Então, quando a gente está ali na parte do topo de funil, é a parte que a gente quer atrair pessoas, aumentar a nossa base de seguidores. E se a gente quer aumentar a nossa base de seguidores, a gente precisa alcançar mais pessoas, certo? Então, a métrica que a gente olha é o alcance. E o foco é sempre em quem não segue a gente. É fora. E aí, os mais indicados hoje, isso pode mudar, tá? Daqui 2 meses posso falar, gente, que esse ano vai ficar assim, é o Reels e o Carrossel. Então, até ano passado era só Reels. Por isso que a gente estava sendo massacrado por Reels o tempo inteiro, porque era o melhor formato para a gente alcançar pessoas, para ter visualização e novos seguidores. Hoje o Carrossel voltou a performar muito bem no topo de funil, o que para mim é um alívio. Vocês vão ver que isso de Carrossel em topo de funil vai aparecer várias vezes, porque é realmente um alívio. Porque tira a gente daquela produção de vídeo maçante que a gente tinha que fazer, e a gente começa a ter um outro formato que também ajuda aí a atrair pessoas, tá? Então, sempre trabalhar uma dor ou um desejo. Então, por exemplo, qual que é o problema que aquele cliente tem, que ele sabe que ele tem, ou às vezes um problema que ele ainda nem sabe que ele tem, que ele nem considerou. Então, por que ele quer trocar de casa? Ah, divorciou, casou, teve um filho, está mudando por causa do trabalho. O que ele quer, né? Então, a gente precisa pensar isso. É assim que a gente vai pensando de forma estratégica, para a identificação. Por isso que o humor, situações do dia a dia, performa muito bem. Até vou mostrar exemplo para vocês. Porque gera identificação, é engraçado, as pessoas estão na rede social para socializar. E é interessante a gente falar, até eu vi isso num treinamento, ano passado que eu fui num evento, e aí o profissional falou, redes sociais não é uma ciência, porque é sobre pessoas. Tá? Então, às vezes, o que vai funcionar muito na sua conta não vai funcionar na dela. Porque depende de muitos fatores. Mas gerar identificação com esse público, por isso que a sacada de criação de conteúdo é você entender com quem você está falando. Porque daí você consegue ter os títulos atrativos que vai gerar identificação para aquela pessoa. Então, estudem, sabe? Ou converse com algum profissional de marketing que vocês tenham acesso, ou converse entre vocês e troca. Nossa, eu estou com esse produto. Quem que esse produto vai atender? Qual que é o perfil desse cliente? Qual que é o problema que esse produto resolve, né? Para quem foca muito, por exemplo, em lançamento, você pode explorar esses pontos. Localização, vai facilitar a vida dele em quê? Eu estou falando com um investidor, eu estou falando com uma pessoa que mora aqui, eu estou pensando, atendendo uma pessoa que está fazendo um upgrade na vida. Então, quanto mais informações vocês tiverem, melhor. E isso vocês podem até fazer pesquisa de persona, que a gente chama, que é uma pesquisa para os clientes que você já atendeu. Muitas estratégicas, quem quiser me manda uma mensagem que eu mando um modelo depois, tranquilo. Porque aí você consegue ter informações da sua base de cliente. Então, o que tem em comum com os clientes que você já atendeu? Ah, eu tenho 10 clientes aqui que eu atendi, mandei a pesquisa, eles responderam. 9 me respondeu que a localização é mais importante do que imóvel planejado dentro do apartamento, sei lá, por exemplo. Então, você já entendeu que explorar a localização faz mais do que você explorar outros pontos do apartamento. Porque às vezes a gente acha que, meu Deus, ter 3 quartos é um diferencial. Mas seu cliente nem valoriza isso, ele valoriza a localização e a vista. Até postei um carrossel falando isso da vista, que foi determinante no o apartamento que eu moro hoje. E é isso. Qual que é o diferencial? Móvel planejado eu coloco. Muita coisa eu posso fazer, mas a vista é insubstituível. Eu não posso comprar uma vista. Eu não posso alugar uma vista, no caso meu era um aluguel. Eu não posso alugar uma vista. Então, o que a gente pode fazer de diferente para chamar a atenção dessa pessoa? Fez sentido? Ok. Depois também não adianta a gente só ficar na base de seguidor, aumentar um monte e não fazer isso afunilar. Rede social é para criar relacionamento, gente. O Instagram é uma coisa que é interessante. Ó, aqui tem tempo, dá para eu falar muita coisa que eu não falei no CIMI. Quando vocês abrirem as redes, vocês vão perceber a própria interface dos aplicativos mostram o que eles valorizam. Se a gente abrir agora o TikTok, o que vocês vão ver? Vídeo. É uma plataforma de vídeo. Se a gente abre o Instagram, qual é a primeira coisa que a gente vê? Os stories. O que o Instagram quer? Outra mudança que teve recentemente, não sei se já mudou para todos, mas vai mudar. Quem reparou que agora o aviãozinho do direct foi aqui para baixo no meio? Por quê? O Instagram quer que a gente converse. Quando o cantinho ficava esquecido. E o foco aqui era o mais de criar conteúdo. O que o Instagram queria? Que a gente criasse mais. Quando ele tira o aviãozinho e bota para cá, o que ele quer? Conversem mais. Criem relacionamentos. Tudo é pensado. Então, a própria interface. Teve uma atualização? Presta atenção. Porque quer dizer alguma coisa mais do que a gente pode imaginar. Porque às vezes a gente só pensa, mudou, né? Não, gente. Gente, essas empresas de tecnologia, Google, Meta,
eles já estão sabendo o que vai acontecer daqui a 10 anos. Inteligência artificial para eles, eles já estavam sabendo disso. Até teve uma época que a Meta estava investindo muito no óculos, né? E na questão de metaverso. Então, assim, quando eles começam a lançar alguma coisa, prepara, porque vai vir coisa que eles já estão sabendo que a gente nem imagina. Então, qualquer mudança que tem na rede, prestem atenção, porque quer dizer mais do que a gente pode imaginar. Então, ali, meio de funil, é essa parte de focar na sua base de seguidor, em quem você segue, e se conectar, né? Então, mostrar sua visão de mundo, tirar as principais dúvidas também ali, educar, né, o público, a audiência. Mas não é só assim, o que é uma escritura? Eu gosto muito de uma técnica que é storytelling, que é como... vou falar uma coisa meio X aqui, tá? Só para vocês entenderem a lógica. Então, como uma escritura bem feita pode fazer você comprar um imóvel melhor? Vamos supor. O que é aquilo, o financiamento pode impactar na vida dele? Então, como auxiliar um cliente num financiamento fez o cliente economizar X mil? A pessoa quer saber disso, sim ou não? Se ela vai saber o que você impactou na vida de alguém que fez ela economizar dinheiro com financiamento. Então, o educar é isso, não necessariamente você mostrar para a pessoa o que é tal coisa, sabe? Então, ali, os principais formatos, eu coloquei o Story, que é para a gente conectar, criar muita conexão. Carrossel também é ótimo, gera muito salvo quando a gente cria um carrossel ali educativo. E live. A live, na verdade, ela é um formato que você pode usar de forma estratégica em qualquer fase do funil. Exemplo, se eu fizer uma live com uma pessoa, eu alcanço a audiência dela. Então, é topo de funil. Eu já fiz muito isso, inclusive. Eu fazia live com gente bem conhecida do mercado, quando eles me notavam, para conseguir fazer um conteúdo legal para a minha audiência, que são corretores, e eu alcançava uma audiência nova para mim. Eu ganhava seguidor por conta disso. Se eu quero fazer uma live mostrando ou o resultado, ou mostrando uma visão de mercado, sozinha falando de um assunto que eu sei que é do interesse da minha audiência. Faz sentido? Autoridade, educação. Se eu quero ofertar, eu faço uma live no imóvel, igual a minha aluna faz. Ela oferta, ela está mostrando o imóvel ali à venda. Então, é um formato muito bom, comecem a fazer. Fora que, quando a gente faz live, o próprio algoritmo do Instagram, ele trabalha de uma forma diferente. E aí o seu perfil fica mais relevante. Enfim, então é um momento de tirar dúvida, falar da visão de mercado, mostrar estilo de vida, mostrar resultado. Fundo de funil é a parte de converter. E aí a gente pode fazer isso em qualquer formato, né? E sempre pedir por uma ação. Então, o que eu quero que a pessoa faça? Entre em contato, reforça isso. Então, para cada etapa do funil, a gente tem uma chamada para ação, vamos supor, né? Vamos dizer assim. Topo de funil. Me siga para mais dicas. Me siga para entender mais sobre o mercado imobiliário de Maceió. Meio do funil, né? Me compartilhe esse conteúdo. Enfim, comenta o que você achou. E fundo, entre em contato. Basicamente é isso. E aí, a gente vai ter alguns exemplos agora, aplicados para cada fase. Então, aqui é um exemplo. Esse vídeo é meio altinho, tá? Preparem um pouquinho o ouvido. Mas esse é um exemplo de topo de funil com humor. Por exemplo, coisas para a gente falar desse conteúdo aqui. Ela é uma corretora que nessa fase ela estava fazendo muito conteúdo de humor. Porque ela é uma corretora engraçada, faz parte do posicionamento dela. E aí tinha contexto, a gasolina lá estava muito cara, então ela fez uma brincadeira e deu, mais de 20 mil visualizações, e o perfil dela, acho que não tinha nem 2 mil seguidores. Então, foi uma coisa legal para ela, só que aí que está o segredo. Ela não quer ser reconhecida como comediante, né? Então, também não dá só para criar conteúdo de humor, porque senão você vai comunicar o quê para o seu cliente? Mas já que você atraiu a atenção dele, muita gente entra no perfil, porque acha engraçado, quer saber mais sobre a pessoa. Chegou lá, tinha muito conteúdo estruturado, de meio, de fundo. Então, a pessoa, quando entrou no perfil dela, conseguiu também enxergar o valor, enxergar o diferencial e como ela podia ajudar aquela pessoa como corretora de imóveis. Então, tem um suspense de tela, demora para a ação acontecer, então isso gera mais tempo de tela, que aumenta a entrega também. Aqui um outro exemplo de topo de funil. Opa, é o mesmo? Não.
Sejam bem-vindos a mais um Pé na Obra. Estamos aqui hoje no Vista dos Montes e eu já vim trazer uma novidade bacana. Hoje, do bloco 1 ao bloco 15, já temos obras avançadíssimas, com algumas unidades já entregues para a vistoria. A chuva deu uma trégua por aqui, tá, gente? Então a gente conseguiu finalmente começar com aquele asfalto que estava agarrado por aqui. Uma novidade que eu vou trazer para vocês: Vista dos Montes, a alvenaria feita. Não tem mais bloquinho para subir. E agora que eu já coloquei essa obra com vocês, eu vou fazer aquela pergunta de sempre: como que tá a ansiedade de vocês para entrar no seu Vista dos Montes? Então, ele também é do Espírito Santo, eu adoro o conteúdo dele. Ele criou uma série que chama Pé na Obra, porque ele só trabalha com imóveis na planta. E vocês percebem qual que foi o gancho que ele usou? Aquele POV, né? Você está ansioso, comprou um apartamento na planta e está ansioso. Qual que é o sentimento que quem compra na planta tem? Ansiedade. Não dá vontade mesmo de pegar a cadeirinha e sentar na frente e ficar vendo tijolinho por tijolinho? Pode falar. Não é? Sim. Não é um problema. Eu não costumo enxergar... Eu acho que tudo tem dois lados de tudo, sabe? Eu sou bem razoável com muita coisa. Eu acho que o problema de que todo mundo quer porque quer viralizar, não acho que você vende imóvel onde? Aqui. Então, às vezes, não faz sentido para você viralizar numa região que você sabe que não vai ter cliente seu. Então, viralizar nem sempre é bom. O conteúdo de humor, ele tende sim a viralizar, por isso que eu acho que tem que ter cuidado quando você vai criar esse conteúdo. Por isso que eu falei, o perfil dela tinha muitos outros conteúdos para fazer sentido. E foi uma fase. Ela usou isso, depois parou de usar, não fez mais sentido para o posicionamento dela. Mas não é um problema atrair corretores. Eu acho que quanto mais você se destacar no mercado, é inevitável você ter corretor na sua audiência. E para parceria, sim. E até assim, para vocês, pelo que eu percebi no mercado que está bombando, vocês vendem muito para investidores, sim? Sim. Então, às vezes, fazer uma estratégia para atingir gente de fora é interessante, porque vocês conseguem atrair ali parceiro ou clientes que queiram investir aqui. E aí tudo vai depender da headline, que é o título que você vai usar. Então, como que você direciona esse conteúdo? Então, você que é de São Paulo e quer investir em Maceió, eu tenho uma oportunidade que você nunca viu. Se direciona para quem você quer falar, entendeu? Então, é assim que a gente consegue qualificar um pouquinho do nosso público. É a forma como a gente fala. Respondi? Tá. Então, do Guilherme, voltando. Então, o gancho é muito bom, porque ele gera identificação, ele consegue entender o que a pessoa sente. O tipo de conta, você diz criador de conteúdo, empresa, normalmente o criador de conteúdo é o melhor. O que o Instagram, a Meta não quer que tenha tanto perfil institucional de empresa. Então, até algumas funções são limitadas, tipo música. Então, o tipo criador de conteúdo é o melhor. Só que aí também, se eu não me engano, tem algumas funções de business que não tem no criador de conteúdo. Eu não tenho certeza se o WhatsApp, por exemplo, tem. Que eu só uso criador de conteúdo. Sim. Mas, por exemplo, no criador de conteúdo, eu não sei se tem a ferramenta ali, o WhatsApp. Isso, aí tem no business, é isso. Mas eu acho que o criador de conteúdo é o melhor. Eu não trocaria, não, eu ficaria nesse. Porque eles entendem que você cria conteúdo, então eles mostram mais, assim. Se bem que isso não é uma coisa tão comprovada, tá? A Meta não fala que faz diferença, mas pelos testes que a gente faz no marketing, a gente sente que tem, sim, um pouquinho de diferença. E isso de ter um quadro, uma série de vídeos, gente, chama muita atenção. Então, ali é uma forma que ele tem de engajar a audiência deles, conectar com as pessoas que já compraram e com quem ainda quer comprar. Então, esse gancho que ele usa inicial é muito bom. E essa série de vídeos é super legal, inclusive a tendência para o ano que vem. Para esse ano, já estamos em 2026.
Esse conteúdo eu falo que ele tem um grande defeito, que ele só tem 5 segundos e não 15. O ideal seria que ele tivesse 15 segundos, né? Qual que é esse tipo de conteúdo? Ele é um Reels curto. Então, se ele tem até 15 segundos, o Instagram ele precisa de 15 segundos de retenção para mostrar para mais pessoas. Então, se tivesse 15 segundos, o que ia acontecer? Enquanto a pessoa lê a legenda, o vídeo repassa. E aí dá mais visualização. Então, era uma estratégia interessante de testar. Para quem não gosta de falar muito, aparecer muito, você faz um takezinho. Então, dá para fazer. Você faz um takezinho que tenha contexto com o que você quer, coloca a chamada e a legenda ali com o conteúdo. Tá? Um outro exemplo. Comprar o seu AP aqui na MRV é mais fácil do que você imagina. Aqui, você pode comprar o seu imóvel com a entrada 100% parcelada, sem apertar o seu bolso. Além disso, nossos condomínios possuem localizações estratégicas para facilitar o seu dia a dia. E eu vou te ajudar em cada etapa. Aqui no meu perfil, você encontra tudo o que você precisa saber para conquistar o seu AP sem complicação. Então já clique aqui que eu vou te ajudar a adquirir o seu imóvel de forma segura e facilitada. Então é um exemplo de topo de funil, porque você vê que ela não oferta o produto, ela só fala com o que ela trabalha. Então, como que gera identificação? O logo da construtora. Quem bate o olho já sabe que é mercado econômico. Quem é cliente de mercado econômico vai se interessar porque gerou identificação com a marca, né? Então, e depois ela começa a falar, aqui você consegue comprar sem acessado, a entrada é parcelada, tudo que o cliente de mercado econômico quer. Ele precisa entender que ele pode comprar, porque muitas vezes o cliente do mercado econômico acha que não consegue comprar, né? Então, é um exemplo que eu gosto de mostrar de estrutura, que ela fala, e se você quer ver mais oportunidades, né, como essa, segue. Então, é isso. É topo de funil, ela tem um objetivo claro, ela quer mais seguidores. E, a partir disso, ela fez um anúncio, uma campanha ali de tráfego pago com esse conteúdo. Vocês estão conseguindo entender, ver as diferenças? Está fazendo sentido? Ok. Oi? Isso. Atrair novos seguidores e potenciais clientes para o seu Instagram. Isso mesmo. Isso. Outro exemplo aqui de topo de funil. Essa é uma das vistas mais bonitas de Vinhedo e eu vou te mostrar agora. Here we go. One, two, what you gonna do? 3, 4, give me some more. 6, just for kicks. We got a lot going now up in this mix. We like nothing that you've ever seen. Yeah, we do it so naturally. Então, esse também é um exemplo que dá para vocês fazerem muito aqui, de mostrar os diferenciais, os lugares lindos que você tem, principalmente se seu público já é um... Aqui essa estratégia foi porque ela é de Vinhedo e estava atraindo clientes de São Paulo. Explorando a natureza, porque quem vem de São Paulo, capital, quer o quê? Sossego, tranquilidade, natureza. Então, se a gente sabe o que o nosso público deseja, a gente consegue criar muito conteúdo estratégico para ele. Então, aqui era gerar desejo, vivência do imóvel, um ponto turístico que era bem conhecido. E vocês veem que ela aparece no começo. Então, os conteúdos aqui, gente, tudo que vocês conseguem produzir, vocês viram, né? É um ou outro que vocês vão ver que vocês precisam de um videomaker, por exemplo. Mas aqui, ela pôs o tripé, aparece andando, falando, acabou. O resto é takes de natureza. Então, assim, tem muito conteúdo que a gente consegue criar dessa forma também. Uhum. Sim. Essa é a paisagem mais bonita, o visual mais bonito de Vinhedo. Quer dizer, a opinião dela sobre aquilo. Eu poderia dizer, sei lá, usaria da forma pessoal, vejam que imagem maravilhosa. Tá. Né? Uhum. Coisa assim, mostrar as imagens. E não ela pegar na opinião Dela. Tá. do cliente a aceitar ou não. Tá. Uhum. Então, na verdade,
muito bom o seu ponto, eu entendi o que você quis dizer, perfeito. Mas, realmente, esse lugar é famoso por ser a vista mais bonita, porque pega uma vista panorâmica, inclusive, de outras cidades. Então, já era um ponto realmente conhecido por ser, nossa, essa é a vista mais bonita de Vinhedo, porque você conseguia ver até outras cidades. É um horizonte, assim, gente, é surreal de bonito. Então, por isso que ela usa essa chamada. Mas aí tem um outro ponto também, que a gente pode, não foi o caso dela, eu não sou muito dessa estratégia, mas às vezes a gente pode ser um pouco mais agressivo e apelativo nas nossas headlines, no nosso título, para chamar a atenção das pessoas. Então, quando ela fala, esse é o lugar mais bonito, a vista mais bonita de Vinhedo, a pessoa fica curiosa, pô, quero ver se é isso mesmo. E a pessoa tende a assistir. No caso, realmente foi porque é muito conhecido esse ponto, é uma região ali bem conhecida por ser a mais bonita por conta desses pontos que eu te disse. Mas aqui vocês vão ter dificuldade para fazer isso, porque tem muito lugar bonito. Então, você pode falar assim, os meus clientes consideram esse o lugar mais bonito de Maceió. Os turistas consideram... Vocês podem. E aí, vocês podem colocar, sim, a sua opinião pessoal também, que não é um problema. E pode realmente... O que as pessoas vêm para cá gostam mais de que lugar? E a partir de um título e uma chamada para isso. Mas muito relevante o seu ponto. Você pode realmente falar sua opinião ou não. E aí, deixa o povo comentar e falar se concordam. Você pode até provocar. E aí, concorda comigo? E deixa comentar. Entendeu? Aqui agora a gente já está no meio do funil. Um exemplo simples de um conteúdo educativo, mas que pega muito na dor da persona também. Por quê? Lá em Indaiatuba também a gente teve muita gente de São Paulo indo para o interior, principalmente na pandemia e pós-pandemia. É uma cidade que está crescendo muito. E, ao mesmo tempo que é uma cidade estruturada, é uma cidade do interior, 1 hora de São Paulo. 1h10 de São Paulo, sem trânsito, né? Chegou em São Paulo, aí esquece. Mas, para chegar, é muito perto. É do lado de Campinas, que tem aeroporto. Então, assim, é uma cidade muito estratégica. Então, muita gente de São Paulo começou a ir para lá. Então, o que ela fez? Ela sabe que o que as pessoas... Então, ela fez um carrossel comparativo custo de vida. Comparação de custo de vida São Paulo versus Indaiatuba. Então, é um conteúdo educativo, ela traz dados relevantes. Muito bem, isso é mudar para Indaiatuba ou não. Por exemplo, se ela sabe, um exemplo aqui, tá? Que as pessoas que vêm de São Paulo ficam entre Vinhedo e você que quer vir de São Paulo para o interior, entendo a diferença de custo de vida entre Indaiatuba e Vinhedo. E isso pode ser decisivo para se for mais atrativo. A pessoa escolher Indaiatuba e não Vinhedo. Então, aqui, o que aconteceu? Ela fez esse carrossel Canva, todo mundo conhece o Canva, simples de usar, ok, barato, não é uma coisa super cara de fazer. E ChatGPT. Ela pediu para o ChatGPT fazer essa análise. Então, dá para a gente usar a inteligência artificial a nosso favor. A única questão, confiram sempre a fonte. Então, quando vocês forem pedir dado, pede com a fonte junto. Fala, chat, faz a comparação de custo de vida entre São Paulo e Indaiatuba, mas me dê os dados que você usou para fazer essa análise e depois confere essas fontes, tá? Para a gente não ter problema. Pode, às vezes, trazer algumas informações erradas. Esse conteúdo deu muito engajamento, porque as pessoas começaram a discutir nos comentários. Por quê? Muita gente de Indaiatuba não quer mais gente de São Paulo lá. Porque a cidade está crescendo, né, gente? Problemas que a gente não tinha, agora a gente começou a ter. E aí ela me mandou uma mensagem, Aninha, pelo amor de Deus, o pessoal está brigando, o que eu faço? Eu falei, Ana, tá falando do seu trabalho? Não, o pessoal está brigando, coisa assim, tipo, imagina, um café da manhã em São Paulo é X, em Indaiatuba é Y, Indaiatuba é muito mais caro, não sei o quê, entendeu? E, enfim, eu falei, o que não é sobre o seu trabalho, deixa o povo discutir. Que aí um respondia o outro e a coisa foi indo. Eu falei, o que é sobre o seu trabalho, você responde. Mas foi um conteúdo que funcionou muito bem, porque a gente pegou ali na veia, na dor, que a gente sabia. Tá? Um outro exemplo, esse carrossel é interessante e eu acho que é obrigatório vocês terem, porque gerou venda, tá? Esse carrossel gerou mais uma venda. Por quê? Aqui nada mais é do que o feedback do cliente, só que em vez de a gente colocar feedback do cliente, a gente contou a história através de um carrossel. Então, ela colocou a foto com o cliente, que eu sei que nem sempre é possível, porque tem cliente que não tem. Nesse momento, o que a gente pode fazer? Colocar só as iniciais da pessoa e contar a história. Não é um problema, tá? Mas aqui ela conseguiu ter isso em
Ela usou a foto e a chamada é um novo capítulo nas vidas da Bruna e do Eduardo. E aí as lâminas do carrossel é a perspectiva da cliente, o feedback da cliente, a cliente contando a história da venda. Ela postou, marcou a cliente compartilhou no story dela, uma amiga viu e comprou um imóvel de 1 milhão. Um carrossel, gente, simples, não tem nada, Canva, tá? 1 milhão. Sim. Uhum. Você pegou num ponto perfeito. Vocês viram que eu estava olhando? Eu sempre olho porque eu gosto de ver reação. Uhum. Música. É aquilo, quando a gente assiste um filme, uma novela, qualquer coisa, o que dá mais emoção? Vocês já viram os bastidores? Às vezes a gente olha e fala, nossa, bastidor não tem nada a ver, não me faz sentir nada. Mas quando a gente vê a cena final com música, meu Deus, você chora litros, né? Às vezes você se emociona. Aliado. Toda vez que eu coloco os vídeos, eu sempre dou uma olhadinha. Porque, gente, é muito... Todo mundo começa. Ou mexe o pezinho, ou mexe a cabeça. A pessoa vai se envolvendo com a rua. Sim, um ótimo aliado para a gente gerar mais emoção. Então, ótimo. Um outro exemplo. Amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor. Nesse mundo marginal, mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar. Gente, um vídeo simples de prova social. Também bombou no Instagram dela, gerou mais vendas, com certeza, e mostra muita conexão. Basicamente, são fotos, takezinhos rápido, print da venda, do processo da venda. Exatamente. Exatamente. Exato. É a experiência que ela proporciona no atendimento, ela mostra isso no digital. Quem vê um vídeo desse, quer comprar com ela sim ou não? Gera desejo. Então é isso que... Tá vendo o sentir? Por isso que eu falo, muita gente fica, ai, usa a headline, né, o título, usa o gancho. Gente, faz a pessoa sentir alguma coisa. Quando ela sentir, ela vai ficar, ela vai querer mais, ela vai se conectar com você. Então é um exemplo simples de fazer também, tenho certeza que vocês conseguem muito material. Claro, vou passar mais uma vez, espera aí. Vamos ver se vai aqui, senão eu vou no computador. Aí vai. Amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse olhar que me acalma e me traz pra encarar. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar. É fofa a música que ela usa. Tudo faz a gente sentir, né? Então, é um vídeo simples que dá para vocês fazerem, que dá para mostrar, que eu tenho certeza que vocês, muitas vezes, geram experiência para o cliente e vocês não conseguem mostrar isso no digital. Isso é valioso, porque às vezes a gente fica, eu vou mostrar mais um vendido. Não precisa mostrar vendido em X dias, gente. Eu sei que muita gente usa, não é crítica, é só reflexões. Mas é muito mais valioso do que o vendido em 30 dias, sei lá. Né? Então, vamos gerar que isso vai... Sim, não. Exato. A IA, gente, é para operacional. Nunca ninguém vai substituir o humano. Não tem como, porque a IA não vai conseguir fazer sentir. Né? É a gente que tem o olhar. E vocês, no dia a dia, eu levei muito isso no Conecta e vou acrescentar para vocês aqui. Trazer narrativa. Vocês têm a inteligência artificial de vocês tem nome?
Tem? Qual que é? Compartilhei. E o seu? Você tem também ou não? Nome? Não? A minha chama Marcelinha. E aí, o que eu faço? Né? Ana! Ai, Ana! O que eu faço com a Marcelinha? Eu entro aqui, né? Agora eu tô no Gemini, mas eu tava no GPT e dá pra gravar áudio, né? Quando você paga. Eu uso pouco. E aí eu sempre gravo áudio. Às vezes eu tenho um insight e eu já gravo. Marcelinha, ó, aconteceu hoje, isso aqui. Enfim. Quando a gente vai criar conteúdo, trazer narrativa. Porque senão nos Instagram você não vê o tracinho, os mesmos temas, os mesmos posts, tudo igual. Não sei se vocês sentiram isso, mas eu sinto, eu percebo quando é IA, né? E aí, o que eu faço? Eu conto contexto para ela. Marcelinha, hoje eu atendi uma cliente, uma aluna X, que ela me trouxe tal problema e eu levei tal solução para ela, porque eu enxergo isso, cria um carrossel com storytelling para mim. Pronto, você trouxe contexto. Dia de vocês, dando contexto para ela, ela vai criar um conteúdo em cima disso. Então, é para isso que é a IA, não é para fazer tudo por nós, né? Não tem como, gente. E uma coisa, a gente fica preguiçoso com o ChatGPT. Sério, teve uma época que eu estava usando muito, e aí eu falei, cara, eu não estou pensando, eu não quero. E aí eu dei uma segurada. Mas é isso, leva contexto. Para criar conteúdo, leva contexto. E tem que lapidar, tá? Que ela não vai entregar 100%, a não ser que você tenha um super robô ali, que você, né, coloque sua metodologia, seu jeito de pensar. Enfim. Aqui, outro meio de funil. Hoje eu bem que tava de folga, mas vocês não me deixam em paz, né? Ah, mas cadê pé na obra? Cadê pé na obra? Cadê pé na obra? Tá aqui o pé na obra de vocês. Receba! Bem autêntico. E eu achei que ia cansar hoje, mas valeu a pena ter vindo aqui. Olha como isso tá ganhando vida. E eu ia até falar de obra, mas se bem que não tem mais nem obra por aqui. Folga cancelada, mas valeu a pena. Me conta aí, como que tá a ansiedade na Terra? Olha como ele finaliza. Me conta aí, como tá a ansiedade? Quem comprou ali tá ansioso, sim ou não? A pessoa vai comentar. Trago isso porque uma das tendências que eu vou mostrar para vocês é esse social first, ouvir primeiro a audiência. Então, o que ele faz? O pessoal, ele estava de folga, ele não ia gravar, mas de tanto o pessoal pedir, porque já está acostumado com a série que ele tem, ele foi gravar. Então, quando a gente ouve a nossa audiência, a gente consegue criar muito mais conteúdo, porque as pessoas estão ali, estão comentando e estão mostrando o que elas querem, tá? Muito mais, ele já é conhecido por causa disso. Tem vinheta, você viu? É todo um trabalho estruturado que ele faz. Muita identidade. Você ouve só de ouvir a música, você já sabe que é conteúdo dele. Porque assim, ó, pensa, o pessoal vai estar comentando, vai ter um monte de prova social no vídeo. Muita gente, com certeza, compartilhou. Então, já alcançou pessoas. E aí, se ele tem ainda unidade disponível, as pessoas vão entrar em contato. O foco dele não é vender nesse vídeo, mas ele vai vender por consequência. Porque ele tem outro conteúdo que atrai, a pessoa entra no perfil e vê esse conteúdo. Ou alguém compartilhou, a pessoa vê o conteúdo, entra no perfil, vai... Eu falo que Instagram é uma engrenagem. Isso. Exatamente. Então, se a pessoa não consegue comprar nesse, vai comprar outro. Perfeito. Exato. Eu lembro, eu comprei um apartamento na planta há alguns anos, nem tem mais, já vendi, enfim. Mas eu lembro, gente, ansiedade. Eu olhava todo dia o site da construtora para ver se tinha... Eu postava conteúdo, né? Não tinha. Eu tinha 23 anos, eu acho. Então tem uns, sei lá, alguns anos.
Muita. E ele é ativo, gente. É aquilo, é a constância. Se ele fizesse uma vez, ia ser legal? Não, uma vez não vai gerar resultado. Mas é um quadro, é repetição. Por isso que eu falo, repetição é estratégia. Então, ele faz várias... Isso já... Então, você ouve a vinheta, você já sabe que é o conteúdo dele. Então, vai ficando marca. As pessoas vão lembrar dele por isso também. Exatamente. Exato. Então, a conexão que ele gera, gente. E vai gerar indicação, sim ou não? Vocês percebem? É uma engrenagem. Começa a girar, ele começa a vender sozinho. É trabalhoso? Claro que é. Não é. Criar conteúdo não é uma coisa, nossa, super fácil. Exato. Exato. Perfeito. Ele cria uma comunidade. Perfeito. Uma construção também de autoridade, né? Ele se posiciona dessa forma. Esse é do Guilherme. Vamos lá. Outro exemplo meio de funil. Essa corretora Thaís, que eu mostrei para vocês o vídeo, ela, todo apartamento que ela vende... Gente, isso aqui tá mais voltado para o mercado econômico, mas serve para qualquer nicho. São exemplos legais de estratégia de conteúdo que eu tinha para mostrar para vocês. Então, aqui, toda vez que ela vende um apartamento, ela tira uma fotinho Polaroid e entrega para o cliente. E aí ela tira uma foto da foto e posta no feed dela. Ela não precisa de mais nada, ela já gerou prova social. Ela mostra ali como é, aí tem uma música. Aí quem entra no perfil dela sabe que ela gera resultado, gera desejo. Olha o cuidado que ela tem dando uma Polaroid. Quem faz isso no mercado? Vocês já viram? Alguém entregar em tempo real uma Polaroid quando a pessoa compra? Não. Então, uma coisa diferente, uma experiência do offline, que ela e leva para o online para gerar prova social. Agora, exemplo de fundo. A gente vai agora mais para a parte de oferta, tá? These rows of flames are catching a fire. Showed you I love you, you call me a liar. Oh, no, no, no. Eu gosto muito desses conteúdos que a gente gera uma experiência através do sensorial ali, através do conteúdo, do vídeo, né? Aqui, muito grande lá em Indaiatuba, só que a casa era antiga. Não era uma casa atrativa, mas tinha um quintal muito atrativo. Tinha um lago, gente, no fundo. Então, o que a gente pode fazer de a casa? Não ia ser legal. Mas se a gente mostrar tudo que a gente tem dentro daquele terreno que a pessoa vê, gera mais interesse, mais desejo, sim ou não? Então, assim, ela fez esse conteúdo, mas ela não fez ela fez uns 10 desse, explorando partes diferentes desse imóvel. Então, às vezes, lógico, precisa ter um apresentante, não é para banir esse tipo de conteúdo, acho que é legal. Mas se a gente puder ter outros conteúdos no mesmo imóvel, explorando pontos diferentes de formas diferentes, é melhor. Então, quando for gravar um imóvel, grava vários vídeos, gente, não fica só em um, grava vários. Faz vários takes, depois você faz montagem, mas explora o máximo que vocês puderem, tá? Mais um. PYT walking down Portobello, put a smile on his face. At the end of the day, MDMA helped us fly away. Who'da known, who'da saved my life? Who'da known you would fly my kite? Could you tell, could you tell? Could you tell where my head was at when you found me? Me and you went to hell back just to find peace. Man, I thought I had everything, I was lonely. Now you're my everything, I was lonely. I could tell where your head was at when I found you. You know I fixed things that are broken, so I was bound to make you smile before me, you didn't know how to. Oh, but I'm here now, baby. No life been laughing lately, so I'll save you if you say I was over love, that I had enough, then I found. Oh, I was no doubt out without you. All we got is us. When nobody does, I got you for your sanity and my mentality. Could you tell where my head was at when you found me? Me, you went to hell. Esse vídeo ele é um pouquinho longo, mas é um dos vídeos que ela fez. Oi?
é agradável, né? Não é aquele vídeo que você fica, ai, quero... Inclusive, gerou uma captação de 3 milhões esse vídeo, por causa do condomínio. Então, como uma imagem aérea... Então, quem olha o vídeo já sabe de qual condomínio que ela vai mostrar. E a pessoa que já está interessada ou que tem uma casa ali vai ver, vai assistir. Então, você percebe que, às vezes, o chamar a atenção, gerar identificação, você não precisa falar. Você pode ser o primeiro, é o gancho, né? É o primeiro, os 3 segundos ali que vai gerar a identificação de alguma forma. Então, ali ela vive o imóvel, ela tem uma música que é agradável, tem aquele take que ela está lendo uma revista com um copo de água que entra uma luz. Eu falo que eu sou apaixonada naquele take. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, meu Deus, que vontade de ler meu livro ali naquela luz. Então, é isso, é tentar mostrar outros pontos. Porque se você for ver, obviamente, não é uma casa, uau, que maravilhosa. Mas a forma como foi construído dá vontade de conhecer, dá vontade de morar ali, de sentir, exatamente. Então, acabou gerando uma captação. Ela não vendeu essa casa, por alguns fatores, mas gerou uma captação e chamou muita atenção. E aí, uma das coisas que o proprietário dessa captação falou, nossa, eu nunca vi um vídeo assim aqui. Porque sempre está todo mundo fazendo o vídeo do mesmo jeito. E aí, quando ele assistiu o vídeo, ele falou, nossa, esse vídeo foi diferente. E esse roteiro eu ajudei ela a construir, e aí ela contratou um videomaker para ir com ela e gravar esses takes. Então, ela interage com o drone, tem ali toda uma... Enfim, ela aparece, mas sem falar. Então, uma oportunidade aí também para quem não gosta de aparecer muito. Estamos entrando na reta... Opa! Esse... Reunir amigos é muito bom. Agora, reunir amigas para fazer um dia diferente, vocês vão adorar. Estão reconhecendo? Depois de curtir todo esse percurso, você finalmente chega a esse belíssimo refúgio, condomínio Terras Altas, na cidade de Mar Vermelho. Aqui você encontra exclusividade. 39 casas num condomínio fechado. 37 a 225 metros quadrados. Projeto assinado pelo renomado escritório Angeli Leão. E todas as casas têm essa vista maravilhosa do vale. Um condomínio com toda a estrutura e área de lazer que você precisa. L ponto, vinoteca, academia, quadras de esporte e muito mais. Você precisa viver toda essa experiência. Fala conosco e vem conhecer o Terras Altas. Tenho certeza que esse empreendimento irá te surpreender. Uma salva de palmas porque elas estão aqui. Muito bom, muito bom. Então, a Débora me mostrou esse vídeo, eu falei, posso usar? Ela falou, pode. Nem pedi para as meninas, mas pode usar. Eu falei, gente, eu quero usar e vou levar para todo lugar, tá? Vocês me autorizam? Ótimo. Porque tá muito bom esse conteúdo. Vocês percebem? Inclusive, é uma tendência para 2026, né? Ela vende sem vender. Você começa a assistir o conteúdo, você não percebe que é um conteúdo de venda. Porque está das amigas. Então, você quer acompanhar, você quer ver tudo que elas fizeram, você vai sentindo, vai acompanhando, aí chega no fim, elas mostram um baita empreendimento, com uma baita vista, que quebra um padrão, porque todo mundo acha que só tem praia, não é? Principalmente quem é de fora. Na hora que ela começou a me mostrar, eu falei, nossa, nem sabia que tinha, né, essa parte tão verde aqui, porque a gente pensa em Maceió, pensa em Alagoas, é mais a parte de praia, né? Enfim, é um vídeo muito legal, vocês percebem que... gente, o mais legal é que elas falaram um dia de amigas. Então, você quer acompanhar, você percebe que é um conteúdo que gera muita conexão. Então, eu gostei muito, parabéns. E façam mais, que arrasaram. E eu gostei e vou levar por aí, porque com certeza vai inspirar muita gente. Esse é um outro exemplo. Frio, né? Então, ela estava falando que até as casas têm lareira, né? Então, é algo diferente, né? Quem é de fora, principalmente, não imagina. Então, ó, dá para explorar esse emprego. Vou. Nada. Esse outro exemplo aqui é um exemplo simples de simulação, que você coloca ali o fluxo de pagamento
para qualificar o cliente. Esse Reels gerou umas 5 vendas para essa minha aluna também, que é de... Ela vem de estúdio, né, para investir lá em São Paulo. Todos vocês conseguem, vejam só. Reunir amigos é muito bom. Agora, reunir amigos é muito... Peraí. Aguenta aí, que eu acho que vai dar certo. Deixa eu ir ali no computador para ver se dá certo. Vamos ver. Deu. O vídeo é isso. É um tour rápido pelo decorado com o fluxo de pagamento. Então, quem vê já sabe, renda, 9 mil. Quem tem 9 mil de renda vai olhar e vai se interessar se a pessoa já estiver buscando imóvel. Dá. A condição do pagamento. Exato. Tanto que ela vendeu 5 no orgânico. Ela nem fez tráfego pago, porque nem deu tempo. Ela já vendeu, depois já nem tinha mais, ela já estava focando em outro empreendimento. Mas você viu, gente, o fluxo de pagamento, renda, a pessoa bate o olho, sabe que pode comprar ao lado do Brooklyn, então ela colocou a localização, que é estratégica, ponto, ela vendeu 5 só num Reels. Então, assim, a gente falando em proporções pequenas, porque assim, ela não fez tráfego, não fez nada, o que vendeu, já passou para outro, porque nem tinha mais oportunidade para vender. Então, fazer essa questão de simulação, fluxo de pagamento, a gente qualifica o cliente. Então, uma estratégia bem interessante, façam e depois me conta. Quem fizer, me marca, me manda mensagem. Funcionou para vocês também. Pode pegar meu contato, pode pegar meu Instagram, aí você me manda, tá bom? Quando você olha essa sala, você consegue imaginar que ela pode ficar desse jeito? E essa cozinha, dá para imaginar que ela pode ficar assim? E se eu te contar que o preço dessa casa está tão especial que mesmo você colocando toda essa mobília, você ainda vai fazer o melhor investimento aqui no Portal dos Bandeirantes? Você não está acreditando, né? Então clique aqui em Saiba Mais e fale comigo. Ela também vendeu essa casa por conta desse vídeo. 1 milhão essa casa. Ela gera desejo, ela quebra objeção, porque imóvel vazio o cliente não consegue enxergar potencial. Então, para quem imóveis de terceiro aí, né, imóveis usados. E aí ela usou, na época, isso foi ano passado, ela utilizou essa IA que chama Seller, é uma empresa, mas hoje o ChatGPT faz tranquilamente essas fotos também gratuitamente, né? E aí só precisa um pouquinho mais de habilidade na edição, algo que você também pode terceirizar e pagar uma edição para um editor de vídeo fazer, não é um custo muito alto. E aí ela faz, né, todo até o roteiro, o discurso dela, falando, ó, mesmo você colocando esses móveis, ainda vai valer a pena comprar, porque era um imóvel que estava muito bem precificado. Então, é um exemplo também bem legal de fundo de funil que gerou venda. Você está no Glass ou aqui próximo e está pensando em comprar um imóvel, mas quer morar pertinho do trabalho, eu tenho um condomínio ideal para você. O Colina das Amoras é um condomínio clube completo, com apenas 2 torres, o que garante mais exclusividade para você e sua família. Temos unidades de 2 quartos, 2 quartos com suíte e 3 quartos, com quintal privativo. Localizado próximo à Autoglass, o Colina das Amoras está cercado de tudo que você precisa. Supermercados, escolas, hospitais, shoppings e a poucos minutos da segunda ponte. Quer saber mais sobre esse condomínio? Então clique aqui agora que eu vou te ajudar a adquirir o seu imóvel de forma segura e facilitada. Então, aqui acho que o principal que eu queria mostrar é o gancho, que ela gera identificação. Porque ela sabe que muita gente que mora na empresa provavelmente vai comprar esse apartamento por ser do lado. Então, ela já mostra ali para gerar identificação à empresa, enfim, e também para ela. Então, às vezes, é um takezinho, o jeito que você começa o vídeo, isso já consegue dar um resultado. E aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. Gostaram dos exemplos? Que bom. Pode falar.
Você pode fazer um vídeo meio fundo, mas a ideia aqui é que você tenha vídeos de topo, conteúdos de meio e conteúdos de fundo. Entendeu? Isso. E aí, a forma como você vai fazer é com você. Vamos supor. Agora eu, Ana, quero focar em aumentar minha audiência. Eu estou com 6.000 seguidores, eu quero ir para 10. Eu vou focar em conteúdo topo de funil, porque eu vou atrair mais pessoas. Né? Só que, claro, que eu também tenho que ter um conteúdo ali bacana de meio, um ou outro, para a pessoa enxergar meu valor. Isso mesmo, isso. Relacionando com ele, mantendo contato e depois você oferta. Então, o jeito que você vai fazer depende da sua estratégia. Assim como você pode fazer, segunda eu vou postar topo, quarta meio, sexta fundo. Não é um problema, depende da sua estratégia. E isso. O ideal é sempre a gente mesclar, a não ser que você tenha uma estratégia muito definida. Eu quero só educar e converter agora. Eu já estou bem com a minha base de seguidor. Ou não, quero atrair mais pessoas. Aí depende do seu objetivo. Tá bom? Aí eu quero fazer uma pergunta. Quem foi o último conteúdo que consumiu nas redes? Ninguém. Então, por quê? Não impressiona quando a gente fala isso? Porque a gente consome tanto conteúdo e quando alguém pergunta qual foi o último conteúdo que você consumiu, você nem lembra. Porque a gente consome tantos que é difícil de lembrar. Ou seja, nenhum conteúdo, nenhuma marca foi capaz de gerar emoção em você. Porque a gente só lembra de um conteúdo, de uma marca, quando ela gera uma emoção. Uma emoção gera memória. Então, quando a gente vai criar conteúdo, lembra. Tá? A gente tem um curto tempo para chamar a atenção, gerar essa identificação. Emoção, se a gente gera uma emoção, vai gerar um sentimento. E sentimento gera memória. Se não gera memória, sua marca não existe. Então, por isso, foquem nessa questão da emoção. Isso vai fazer diferença aí na construção de conteúdo de vocês. Aqui também, só para vocês entenderem um pouquinho como a gente pode mesclar os tipos de conteúdo, temas e títulos diferentes. Tema, imóveis parados no mercado. Como que a gente pode explorar isso de 3 diferentes formas? Técnico, um conteúdo mais técnico. 3 fazem um imóvel ficar meses anunciado sem nenhuma proposta. Vocês percebem que ele é um conteúdo educativo, direto, informativo? É um tipo de conteúdo que vai gerar salvos lá no Instagram. Um conteúdo de posicionamento, quando eu quero me posicionar sobre um assunto. Preço fora do mercado não é estratégia, é atraso. Percebe que é uma afirmação? É aquilo que eu acho sobre que precisa ter também no nosso perfil, a visão de mercado. Então, ela é simples, forte e mostra sua opinião com autoridade. O storytelling, que a gente falou bastante. Um ano parado e o que mudou, o posicionamento dele. Então, compartilhar a história conecta, onde mora a identificação, né, envolve as pessoas. Conseguiram entender como muda o jeito que a gente a partir de cada formato? Então, um tema, às vezes a gente sofre, né, achando que a gente tem que criar do zero. Não, às vezes um tema, você para por tema e aí você vê os tipos de conteúdo que você vai criar de formas diferentes com esse mesmo. E aí, um resumo, né? O que está em alta hoje? Inclusive, uma coisa que eu gostei muito também para 2026, gente, Reels mais longos estão voltando. Reels acima de 1 minuto, aí, 1 minuto e 20. Por quê? A gente viveu... Oi? Ele dá até 1 minuto e meio. Ele dá até 1 minuto e meio, só que a gente estava focando sempre nos Reels mais curtos, né? Então, agora está voltando a performar. Inclusive, o TikTok, Stories também. O TikTok liberou até 10 minutos de vídeo. Ou seja, tá vendo? Quando muda uma plataforma, mudou o comportamento de consumo dentro da plataforma. Então, a gente viveu 2025, principalmente, a gente foi massacrado com esses conteúdos. Precisa de gancho, precisa de headline, precisa de CTA, precisa de não sei o quê. A gente cansou, gente. Era tanto conteúdo de 15 segundos que você consumia tanta coisa. E aí, a gente tudo é cíclico, né? A gente está voltando agora para uma era de vídeos longos, profundos. YouTube está voltando com força. Inclusive, o YouTube, ele soltou uma pesquisa agora no final de 2025 de uma porcentagem, que eu não vou me recordar de cabeça, mas acho que era tipo 60% das pessoas que consomem conteúdo na televisão. Olha o comportamento de consumo. Instagram não é bobo, acabou de liberar um aplicativo para você assistir na TV. Então, prestem atenção no que essas redes mudam, atualizam, porque isso está falando muito sobre comportamento de consumo de conteúdo. Então, reter ali pelos 15 primeiros segundos é importante. Lá, quando você
posta um conteúdo, vai ter o Ver Insights. Ali ele já mostra ali, né, a taxa de assistidos, os primeiros segundos. Então, quando você bate 15, o Instagram entrega mais o seu conteúdo. A ideia é a gente fazer ali uma retenção de 15 segundos. Republicar faz você ficar no feed alheio e alcançar nova audiência. Então, quando a gente... É isso, eu me sinto representado, ele quer que você esteja no feed dele também. Então, ele te republica. Compartilhar e salvo são as métricas mais importantes. Quanto mais engajamento, então, quanto mais interações tiver no seu conteúdo, ele vai ter uma entrega melhor, porque ele começa a furar a bolha ali. Explorar todos os formatos, porque cada um tem seu próprio algoritmo. Então, por exemplo, se você postar na segunda, quando a gente fala de feed, tá? Segunda eu vou postar um post único, uma foto. Na terça um carrossel. Na quarta um Reels. Os 3 vão performando ao mesmo tempo. Antes, no feed, não. Independente do formato, se você postasse a gente chamava de canibalização de entrega, né? Comia a entrega do outro, agora não. Então, é uma engrenagenzinha. Cada formatinho vai fazendo essa grande engrenagem de Instagram girar. Muita atividade, é mais difícil, né? O pessoal reclamava, principalmente no... Nossa, mas como está difícil, diminui o alcance. A gente tem mais competição, gente. Se a gente pegar 2 anos, ninguém postava conteúdo. Ano passado teve um boom de conteúdo. É mais difícil a gente chamar a atenção, sim, porque as pessoas estão consumindo mais. Se você não faz um orgânico, o seu pago fica mais caro. Então, é importante a gente ter um orgânico muito bem estruturado, já fazer ele rodar e aí você entrar com o tráfego para acelerar. Tá? Por quê? Até ontem eu falei isso para a Débora. Às vezes você faz um anúncio bacana, mas a pessoa entra no seu perfil, ela não vai virar seu lead. Não conhece, não sabe quem você é. Então, você ter fora que o algoritmo do anúncio faz ele performar melhor também, porque tudo é engrenado. Performar mais, falei que ele ia aparecer em vários lugares. E agora que a gente já entendeu como as redes de mercado, eu vou falar um pouquinho de preferências para esse ano. A gente tem a Meta IA, então, para criação de imagens, legendas e anúncios. Então, a Meta está gerando inteligência artificial para operacional, para que vocês, nós pessoas, a gente fique no estratégico, naquilo que só o humano pode fazer. Meta não é boba, tá? Tudo que eles fazem é pensando de forma intencional. Então, preparem-se, porque esse ano a gente vai ter aí ferramentas de inteligência artificial da Meta. Agora, no próprio Story, dá para você remover coisas das fotos. O que eu não postava, porque tem alguma coisa na foto. Vários aplicativos. Tanto que eles lançaram o Edits, né, que é para substituir o CapCut. O editor deles. Que isso também aumenta a entrega. Se você edita direto por esse Edits, até publicar direto por lá e aumenta a entrega. Então, eles querem que você fique só usando coisas da Meta. É um pouquinho mais limitado do CapCut. Um pouquinho não, bastante. Que é o que está no Instagram. É aquilo, é o vídeo, cortezinhos, título, usando a letra do Instagram e posta. É um estilo mais low-fi que a gente chama, né? É aquele do TikTok. O pessoal, gente, no TikTok faz isso aqui, ó. Oi, gente, hoje aconteceu tal coisa e tal, postou, viraliza. Então, esse conteúdo low-fi, mais vida real, tá vindo para o Instagram, porque ninguém mais aguenta. Só coisa super, hiper, mega fake. Gente, não é assim. Nem grana para investir muito. Então, isso quer que as pessoas postem de forma mais autêntica. Sim. E até quando é feito por IA, tem coisa por IA, eles dão uma segurada na entrega, né? E a gente é obrigado a mostrar que é usado inteligência artificial. Porque a gente já está tendo muito problema com isso. Vamos ver como vai ficar. Então, aqui a gente tem a colaboração. Então, criadores como parceiros culturais, não só anunciantes. Meninas, é isso. É aquela venda sem vender. Agrega tanto que tem uma oferta. Aí chega no fim, tem oferta. Tem muito influenciador. Principalmente esses de geração Z, eu consigo entender como eles estão produzindo. E às vezes você no conteúdo, você nem percebe que ele quer publi. Aí depois chega no fim, você fala, filho da mãe, me enganou. Eu aqui consumindo conteúdo, ele querendo me vender uma coisa. É isso. Então, os criadores de conteúdo, eles vêm para agregar valor e não só para ficar ofertando, fazendo você gastar mais.
dentro das redes. TikTok Shop, já viram? Alguma coisinha? Não? Podem comprar, viu? É confiável. Eu ainda não comprei, mas um amigo comprou e eu amei as coisinhas que ele comprou. Gostou? Então, ele comprou uma massageadora que eu falei, gente, quero, vou comprar também. Então, e aí o YouTube começou com o YouTube Shopping também. Então, as redes já vendendo direto. Para quê? Não ter que sair da tela. Você faz tudo lá dentro. Aí vocês vão falar, ai, Ana, mas o que isso tem a ver com o mercado imobiliário? Ninguém compra casa dentro do TikTok ainda, né? Daqui a um tempo, não sei. Mas o que acontece? O comportamento. Se a pessoa já acostumar a comprar tudo na rede, quando ela for buscar um imóvel, é automático. Ela vai buscar lá dentro também. Mas, na verdade, você posta naquele vídeo que você colocou lá de valores. Aham. Então, TikTok é muito bom. Mas é isso, é o comportamento de consumo, as pessoas estão acostumadas a comprar. Então, quando ela vê um conteúdo desse, independente da rede, se ela já compra tudo direto na rede, quando ela for buscar um imóvel, automaticamente ela vai buscar lá. Ela sabe que ela não vai comprar lá, mas ela vai buscar lá. Então, por isso que eu isso, né, que a gente tem ali portais e redes muito pau a pau ali, mas com certeza esse ano, gente, a rede vai mudar muito ali o comportamento dentro do nosso mercado. O carrossel, de novo, falei que eu repetia várias vezes, porque eu gostei tanto. Social First, é aquilo que eu falei para vocês. Então, decisões estratégicas guiadas pelos insights da audiência. O que minha audiência quer, aquilo que eu vou fazer. Por exemplo, eu ouço tudo que eu vou fazer dentro da minha empresa, eu ouço minhas alunas. O que elas querem? Elas trouxeram para mim recentemente, né, ano passado. Ai, Ana, eu me sinto sozinha. Ai, eu sinto que eu não tenho apoio. Às vezes eu não sei o quê. Vamos criar uma comunidade de corretoras, então? Criei. Elas amaram. Então, se eu ouço o que estão me pedindo, eu consigo construir aquilo que meu cliente quer. Às vezes, o pessoal ali está comentando, estou procurando imóvel em tal lugar. Você começa a repetir muita gente pedindo, será que eu não tenho que ir atrás de imóveis lá? Não é uma oportunidade para mim? O pessoal mostra mais da sua vida. Será que o pessoal não está querendo se conectar mais comigo? Então, ouvir o que as pessoas estão dizendo para guiar nossas estratégias também. Construção e fortalecimento. Tem alguém aqui que corre maratona, corre na rua? É delícia, né? Melhor ainda. Poxa vida. Por que eu dou esse exemplo? Meu pai corre, ele é maratonista. E eu sei como é grupo de corrida. E, gente, eu falo, cria uma comunidade, não precisa ser... Por exemplo, vamos supor que tivesse um corretor de imóveis lá, que deve até ter. E ele criasse ali uma comunidade dentro do perfil dele para gente que corre. Quantos clientes que correm ele não ia atrair? Porque grupo de corrida, eles são muito unidos. O que um indica, todo mundo vai. Eu sei porque eu vejo isso. Então, assim, vai ter um evento, ali tem, né, também... não está aqui, mas tem também essa questão de nutrir a comunidade. Você fazer coisa offline também, eventos offline. Então, imagina você ter um grupo de corrida e você, às vezes, proporcionar um café da manhã para um grupo. O que você pode fazer para construir essa comunidade? Comunidade são pessoas que se unem por um mesmo propósito. Então, não é só comprar imóvel. Comprar imóvel pode ser a consequência, mas você pode atrair essas pessoas através de algum estilo de vida em comum, por exemplo. Então, corredores, eu sempre dou exemplo, porque eles são muito unidos, isso gera muita conexão. Então, dicas práticas para construir comunidade e aumentar engajamento, estamos na reta final. Responder comentários e mensagens de forma genuína. Por quê? Claro que a gente tem que ter intenção, óbvio, a gente não vai fazer nada sem intencionalidade no nosso Instagram. Mas, gente, criar relacionamentos mesmo. Eu vejo muita gente que eu começo a seguir, que eu começo a... Eu sempre estou curtindo os stories, estou respondendo, eu realmente me interesso. É claro que eu faço de forma estratégica, gosto de ter conexões. Eu acabo criando várias amizades através do Instagram, de gente que eu nunca vi pessoalmente, por exemplo. Então, responder comentários de forma genuína, mensagem, fica de olho naquela pessoa que já entrou em contato com você no WhatsApp, às vezes não responde no WhatsApp, dá uma... comentada nos postzinhos que ela lembra de você rapidinho. Usar enquete, votação, caixa de pergunta nos... Então, tudo que façam. Aí, Ana, ninguém responde. Claro, vocês postam uma vez no ano e acham que as pessoas vão responder? Repetição é estratégia. Postei uma vez e ninguém respondeu. Manda para os colegas. Responde, pergunta aí alguma coisa, por favor. E começa a responder. E uma outra coisa que eu falo, engajamento é troca, via de mão dupla. Vocês estão respondendo caixinha de perguntas? Vocês estão comentando no post dos amigos? O que vocês estão fazendo também?
Porque às vezes a gente quer tanto que façam por nós, mas a gente passa batido e não interage nos conteúdos alheios. Então, engajamento é troca, é via de mão dupla. Tenham essas ações também aí de forma estratégica, tá? Então, ofereça conteúdos que resolvam dores reais da sua audiência. E aqui vem reforçando aquilo que eu falei, tipo, as pessoas cansaram de conteúdos rasos para conteúdos mais profundos. Compartilhe sua visão e peça a opinião das pessoas. A gente tem medo, às vezes, de pedir, né, a opinião. A gente posta alguma coisa e tem medo de ouvir o que o outro. Mas motiva ali a pessoa a comentar. Mas o que você acha disso? Você concorda? E começa a ter conversa. As conversas, inclusive, por comentário. Conheça e valorize seguidores. Reposts, menções, agradecimentos. Então, às vezes, né, as pessoas comentam nossos posts e a gente nem responde. Poxa vida, não falei que uma corretora vendeu um apartamento de 5 milhões por causa de um comentário? Ainda às vezes precisa ser provocada. Então, o que aconteceu? Um cliente que já estava na base dela, ela já tinha conhecimento dele, estava no Instagram. E aí ele comentou um post, ela é bem posicionada, posta 3 vezes por semana, bonitinha. Era um post simples de imóvel. E ele comentou. Só que ela sabia que ele era um perfil mais quieto, assim, né? Não era muito de se expor. Aí ela foi e mandou uma mensagem para ele no Instagram. Oi, fulano, tudo bem? Vi que você comentou no meu Instagram, não sei o quê. Esse apartamento tem tudo a ver com você. Você não quer só dar uma olhadinha? Essa olhadinha virou um apartamento de 5 milhões vendido. Então, às vezes, deixa de responder que pode ser sua próxima venda. Muitas vezes, gente, seu próximo cliente já está na sua base. É só você que não está conseguindo se conectar com ele. Conte suas histórias, as histórias reais dos seus clientes. É a história da Marcelinha, que eu já falei para vocês. Então, tragam contexto. Vocês têm muita coisa no dia a dia de vocês. Crie conteúdos recorrentes, como a série do Guilherme, como a live da Ana Paula, que é o Tour Imóvel com a arquiteta. Mostre bastidores e processos. Então, um dia comigo, hoje eu vou fazer, inclusive, um dia comigo, palestrando em Maceió. Porque as pessoas querem ver qual que é o bastidor, como que é o dia de vocês, o que vocês fazem. Isso gera bastante conexão. Traga discussões relevantes sobre o mercado e tendências. Então, não tenham medo, né, de trazer o que está acontecendo no mercado, como que vai ser o mercado de 2026, o que está na taxa Selic, o que está acontecendo. Tragam isso também, que as pessoas... A gente tem que lembrar que a gente conhece o mercado imobiliário, o nosso cliente não. Às vezes ele não vai saber algumas coisas que está acontecendo que pode ser importante ali na decisão de compra dele. Finalizando aqui, outros conteúdos que para gerar conexão. Aqui são 2 cases muito legais de YouTube. Alguém tem canal no YouTube aqui? Ok, estão gerando resultado já? Como que tá? O YouTube é um canal muito bom para a gente gerar venda, viu? Esse aqui são 2 cases de imóveis que a gente vendeu lá em Indaiatuba, quando eu trabalhava lá na Remax. Isso há 5 anos atrás. E a gente já gerava venda pelo YouTube. A gente fazia coisas que ninguém fazia. E muita gente ainda não faz nada do que eu estou falando aqui para vocês. Então, isso de YouTube, podem desbravar que vocês vão conseguir bastante resultado. Então, aqui o que acontecia? Essa era a dona da imobiliária e ela já fazia os tours dos imóveis e postava lá no YouTube apresentando. E aí teve um dia que ela falou, Aninha, tá fazendo coisa? Eu falei, peraí, vou inventar moda. E aí comecei a dar uma estudada, eu falei, por que a gente não cria título para os imóveis? Porque a gente gera identificação, gera mais conexão. Ela, beleza, vamos fazer. Aí todos os imóveis, ela faz isso até hoje, todos os imóveis têm um título. Então ela vai no imóvel, o que o imóvel tem de diferente? Qual título ela pode colocar que vai representar aquele imóvel? E aí a gente colocou a Casa Nova Iorquina. E essa casa realmente era uma arquitetura inspirada em Nova York pós-guerra. Então a gente conversou com a proprietária. Gente, ouçam os clientes. Olha lá, sou o seu social first. Ouvir o cliente vai gerar muito insight. Qual que é a história do imóvel? Como que é a arquitetura? O que ele foi pensado? O que tem esse empreendimento de diferente? Enfim. E aí a gente fez todo o marketing do imóvel em cima desse título. Adivinha quem comprou? Um casal que o marido tinha morado em Nova York. Porque ele viu o título, ele já tinha morado em Nova York, chamou a atenção dele, ele gostou do imóvel, comprou. Vendeu esse imóvel por conta desse vídeo no YouTube. Sobrado com um pôr do sol espetacular, virou a Casa do Pôr do Sol. E também era um casal que morava, de brasileiros que moravam no Canadá. Viram um vídeo e ligavam na imobiliária. A gente quer a Casa do Pôr do Sol, quero conhecer a Casa do Pôr do Sol, estou indo para o Brasil, quero a Casa do Pôr do Sol. Levamos no horário do pôr do sol, claro, e eles compraram uma casa. Então, eles já, não a Casa do Pôr do Sol, tudo era a Casa do Pôr do Sol. Eu lembro que até, na época, a recepcionista ficou, Casa do Pôr do Sol, porque ela não tinha se ligado que a gente tinha feito essa estratégia, enfim, alguma comunicação interna lá que não deu certo. Aí a gente tal casa, eu conversei com ela,
E aí ela, já sei qual que é, marcou a visita, eles compraram a casa. E aí aqui também é a mesma coisa. O que aconteceu? Era uma chácara gigantesca, que dava para fazer uns 5 terrenos, era bem grande. Só que a casa era muito antiga, então não era uma casa tão atrativa, tinha mais de 20 anos a casa e tudo mais. O que a gente pode fazer para agregar valor? Espera aí que vou inventar alguma coisa. Levei a arquiteta, e a arquiteta fez o tour junto com a Cris, que era a dona. Então, ela já quebrava objeção. Ela fez já um projeto 3D, tá vendo, da sala ali que elas estão. Fez um projeto 3D, a gente escolhia um ambiente que a gente achava que ia chamar mais atenção. E aí ela fez o 3D, a gente já entregava, gente, até uma noção de orçamento do que o cliente ia fazer. Que é uma casa antiga. Se você não agrega valor de o cliente não vai comprar. E era um imóvel bem caro. Vendeu em 30 dias também. Era, acho que, sei lá, uns 4 milhões, assim, por conta do terreno. Então, assim, às vezes, se a gente não explorasse dessa forma, não ia vender. Porque a pessoa ia entrar lá, um terreno grande, uma casa feia, não vou comprar. Então, a gente fez todo um levantamento com essa arquiteta, ela passou um orçamento básico sem quebra-quebra, só para modernizar. E a gente entregou. E aí a gente fez várias peças ali de anúncio, né, de conteúdo, e uma dessas foi esse aqui, bem simples, que vocês também conseguem fazer. Vamos ver se vai. Espera aí. No YouTube. Essa parte aqui é YouTube. Sim, muito. Mas ele é um canal de busca. Você falou um ponto importante, gente. O YouTube, ele é um canal que as pessoas... Por que o cliente é mais qualificado, né, que a gente chama assim? Porque ele já está buscando. Quando ele joga no Google, se você tiver com um vídeo bem estruturadinho ali, já aparece o seu vídeo. Então, ele já chega pronto. Sim. Mas é um canal muito bom, viu? Sim. Tá, entendi. Eu acho que esse tour em imóvel, principalmente se você conseguir explorar essas coisas diferentes, fazer um pouco diferente do que todo mundo faz, pode ser interessante. Legal, legal. Claro, pode me mostrar sim. Ó, gente, o último vídeo. Somewhere in the middle. Então, assim, basicamente era um antes e depois de como poderia ficar. E essa foi um dos vídeos que a gente criou. Gostaram? Ótimo. Ixi, agora não está indo, peraí. Agora foi. Então, gente, finalizando aqui. Marketing autêntico é encontrar sua voz e se conectar com as pessoas certas. A gente não precisa falar com todo mundo, a gente não precisa atrair todo mundo. É ser você, entender quem é o seu público e se conectar com ele. A gente não precisa de 1 milhão de seguidores, tá? Vida real. A gente precisa dos clientes certos. Muito obrigada. Quem quiser me seguir no Instagram, fiquem à vontade. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Alguém quer acrescentar alguma coisa, tirar dúvida? Vou. Eu mando para o pessoal do Cresce e vocês mandam. Tá? Já eu tenho um PDF dele, eu mando para vocês. Isso. Sim. Todos os vídeos estão clicáveis lá no PDF, então se você clicar, vai abrir para vocês consumirem de novo. Estudem, reestudem. Podem me mandar mensagem quando vocês quiserem lá no Instagram. Gasparotto. Italiano. Tem que ir para a Itália agora, oi? Só falta isso. Gente, muito obrigada e até a próxima. Gente, vou tomar liberdade aqui rapidamente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esta menina me empolgou muito. Isso tudo para mim é complicado, tá? Então eu sei que na minha profissão tem muita gente que se acha complicado também. Eu espero que realmente ela tenha acrescentado um pouquinho em cada um de vocês, tá bom? E vamos continuar evoluindo. Um abraço, feliz ano novo para todos nós.